Annyeonghaseyo, Yorobun! Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast, um podcast com histórias da comunidade coreana no Brasil, contada pelos protagonistas dessa jornada. No episódio de hoje, uma conversa com os irmãos Daniel e Rafael Lee, da Gelato Pine Co. Muito obrigado, Daniel e Rafael, por toparem participar aqui comigo do KyopoCast. Muito obrigado. Foi... A gente agradece a oportunidade, né, e o convite. Desculpa a gente ter desviado tanto tempo, ficado enrolando, né, você, mas estamos aqui finalmente. Imagina, eu só insisti porque as pessoas insistiram também, tá? Eu sou um cara meio difícil. Estamos aqui, ó, pessoal. Se eu faço o convite, a pessoa falar não, aí eu já perco a graça também, brincadeira, tá? Mas é que como o pessoal também... desde que a gente começou o podcast, já começaram falando assim, ó, você não chama o pessoal da sorveteria, né? E eu falei, pô, vamos chamar. Conseguimos conciliar datas, né? Até porque, como são em 3 pessoas, é um pouco mais difícil bater a agenda. Sim. Mas, ó, para o pessoal entender já que a gente vai falar de sorvete, mas com quem a gente vai falar e por que sorvete, eu queria pedir para vocês fazer a autoapresentação, cada um faça o seu Chagisoge, e vai ser por ordem de idade. E quem que vai falar primeiro? Bom, eu posso começar. Agora nessas áreas é Raul, né? Eu sou Daniel Lee, sou Lee Chu-han em coreano, e sou administrador, sorveteiro e golfista nas horas vagas. Boa. Rafael? Sou Rafael, sou de câncer, tô brincando. Mas tá brincando, você não é de câncer? Eu sou de câncer, então, mas tá. enfim, é só porque a gente tava brincando. Mas, meu nome é Rafael, tenho 34 anos, né? Sou formado em administração também. A gente fez faculdade lá na Califórnia, né? A gente estudou fora e morou lá um bom tempo. A gente voltou pra cá e tava meio sem rumo, assim, ajudando os pais um pouco, e a gente acabou indo para essa área de sorvete aí, porque a gente queria construir o nosso próprio negócio, por isso que a gente tá nesse negócio aí de sorvete. Então... Ó, depois que vocês fazem a apresentação, eu costumo ler uma pequena pesquisa, baseado nas matérias, nos jornais, do que já apareceu. Não deve ter muita coisa, não. Não tem muita coisa, mas tem bastante sabores, né? Aí eu vou ler e se tiver alguma coisa errada, vocês me corrijam, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Os irmãos Daniel e Rafael Lee nasceram no Brasil e abriram no inverno de 2018, no bairro de Pinheiros, a sorveteria Pine Co. Inspirado nas sorveterias que conheceram quando viviam na Califórnia, Daniel foi para a Itália, mais precisamente na cidade de Bolonha, e estudou lá durante 2 anos até voltar para o Brasil e abrir, junto com seu irmão Rafael, uma sorveteria que sempre aparece na lista de melhores sorveterias das cidades, conhecida pelos seus sabores diferentes, como milho com quentão, crocante com gengibre, abóbora com coco, entre outros. Esses sabores são sazonais, né? Não dá pra fixar, né? A gente muda bastante, inclusive tem muito cliente que reclama lá porque quer ir lá, vai atrás de um sabor específico. Por exemplo, esse milho com quentão foi um lote. Junho só que a gente fez ali, junino, sabor junino. E faz tempo já. Aí só. E aí, esse abóbora com coco também, a gente pegou um doce de abóbora artesanal lá da tia, da Tininha, que, enfim, ela... Não, era da tia, da mãe, acho que a mãe da Tininha fez, o doce de abóbora. Gerente lá na confeiteira. Nosso braço direito lá na Pine, né? Tá. Então, mas já tem uma correção aí, na verdade. Fala aí. Porque você puxou da internet, provavelmente eu do até Estadão. imagino. Exatamente, eles erraram aí. Essa matéria aí, no começo, a gente até falou pra eles que tava errado, uma errata, tal, não sei o que lá, mas já tava muito em cima da hora, eles lançaram assim. Mas, na verdade, eu não fui pra Itália, foi o Rafael que foi pra lá, na verdade. E ele não ficou 2 anos, ele ficou coisa de 5 meses, eu acho. Não. 3 meses. Não, fiquei, acho que coisa de 1 mês. Cara, eu ia começar falando isso, cara. Dá pra ter 2 anos pra estudar pra fazer como faz sorvete? Eu aprendi... A gente aprendeu sozinho, Dá né? pra você ver vídeo no YouTube aí. A gente é muito... aprender, pô, hoje em dia. DIY, assim, né? Tá, porque eu, na build de vocês, eu percebi que, na verdade, o Rafael que costuma falar no Instagram que é o Rafael que cria os sabores, e você que experimenta. Eu achei isso, como é que o Daniel... A gente desenvolve junto muita coisa. Eles erraram um pouco aí.
Mas é inclusive, normal. eu falei Erraram pra muito. Mas eles erraram muito. Eles gostam Pior que de foi aumentar impresso, um pouco, né, eu acho, né? Então, acho que... Esse aí foi impresso ainda, foi Tá. jornal, né? Não, e eles tá... erram pra Eu mandei mais, né? mensagem pra Eles tendem eles, a eles falaram, exagerar. não, a gente vai mudar aqui, online. Eu falei, mas já tá impresso, Não, mas já mesmo- tá na banca. Eu comprei na banca, né? Aí, Mesmo online não mudaram. o estrago já tá enfim, feito. É o Eles estragão. tendem a exagerar pra melhor. Né? Mas foi isso. Bolonha, pelo menos. Foi Bolonha, tá certo? Tá. Eu fiquei coisa de 3 semanas lá e depois fiquei mais uma semana sabática viajando um pouco ali, visitando umas sorveterias na Europa e tal. Foi E bem por que legal. que foi você e não o Daniel? Ou os dois juntos? Porque não via necessidade dos dois irem? Na verdade, a gente morou nos Estados Unidos um tempo, né? Eu vou fazendo faculdade lá, mas eu terminei um ano antes. Então, eu acabei voltando pro Brasil. Já estava aqui trabalhando com a família já um tempo. E assim que meu irmão se formou, ele tirou 6 meses ali de sabático para dar uma viajada e tal. E sorvete é uma das coisas que a gente fazia em casa, assim, de brincadeira, né? Dá pra fazer sorvete em Dá casa? pra fazer. Você tem que ter uma maquininha lá, uma KitchenAid lá de $50. A gente fazia uns sorvetes em casa de brincadeira mesmo. E... Isso na Califórnia. É, isso. Como a gente passava muito tempo só nós dois, e minha irmã também, né, que mora no Canadá hoje, não tá aqui. Não trabalha com sorvete, mas... como a gente era muito unido, a gente passava muito tempo junto, a gente acabava fazendo as coisas a gente mesmo, assim. Então, puta, saudade de comer uma pizza. Vamos fazer aqui em casa. Saudade de comer uma esfirra, umas comidas que não tinham lá. Então, pô, uma brincadeira dessa a gente começou a fazer sorvete. Mas sorvete tem muito. Tem muito. Tem muito, Alguns muito, sabores, tem por muito exemplo, sorvete. mas... Tinha algum... A busca de um sabor de sorvete brasileiro que motivou talvez começar a fazer o sorvete? Tipo, aqui não tem sorvete de milho verde, um monte de gente fazer o sorvete? Ou foi só do tipo, realmente não tinha o que fazer? Não tinha muito, assim, a gente hobby. foi descobrindo, era um hobby, a gente foi descobrindo que dava pra você fazer qualquer sorvete de qualquer coisa, né? Inclusive, acho que como começou o interesse do Rafael, talvez, foi naquela viagem lá, daquela sorveteria no Canadá que tem 300 sabores. Tipo, mas isso aí foi a primeiro contato, assim, com uma sorveteria de verdade, né? Porque até então era só sorveteria, sei lá, de quilo aqui, com calda, granulado, aquele negócio tradicional, né? Tá. Aí eu fui lá no Canadá, não tinha nada disso, era só um monte de vitrine, tinha tipo... Era em formato de C, assim, né? Então, ou U, e tinha tipo umas 4 vitrines. Tipo, é mais de 300 sabores. Ela é famosa lá no Canadá, lá em Vancouver, né? Tem sorvete de kimchi, cebola com shoyu. Tem de kimchi, tem sorvete de alho, kimchi? De wasabi. Aí eu falei, nossa, Mentira, sério? isso aqui é uma Sabor tem sorveteria que ter. interessante, né? Aí eu experimentei um sabor e falei, nossa, realmente era horrível o sabor de alho, por exemplo. Horrível. Não é gostoso, Mas só... Era o o sabor efeito, de alho. como Mas diz. era muito interessante, né? Então isso despertou interesse. Mas eu tinha coisa de 14, 13 anos nessa época, aí eu lembro. E aí, sei lá, sempre ficou aqui, né? Essa paixão por sorvete. E aí uma hora que eu tinha que empreender, eu falei, acho que eu vou trabalhar com isso, né? Mas, calma aí, deixa eu só fazer um adendo assim. Quando você estava nos Estados Unidos, quando você foi para essa sorveteria no Canadá, nos Estados Unidos, lá também tem essa cultura aqui no Brasil de dar provinha? Tipo, você pega e diz assim, deixa eu experimentar esse, o cara pegar Então, e te dá? Alguns lugares. Eu acho que nos Estados Unidos eles são mais abertos com isso do que na Europa. Na Europa o pessoal até olha feio pra você. Quando assim, você pede a provinha. O cara faz questão de abrir uma colherzinha da embalagem, assim, ó, olhando pra você, assim, ó. Olha o que você tá Estados Unidos fazendo, eu marqueteiro, fazer. né? Olha Os caras são o bons, desperdício aqui, ó, tá vendo? Te dá um pedacinho assim, ó. Te dá, deixa eu experimentar aquele lá também. Aí ele pega outra colherzinha em câmera lenta, assim, ó. Abre na sua frente, assim, ó. Mas hoje, vocês, como empreendedor do sorvete, vocês não concordam mais com os europeus do que os americanos? Depende, cara. É Eu acho que tem diferente, né? Mas é que bom senso não existe, né? É muito subjetivo isso. Então, tem gente que... Eu gosto da provinha, na verdade. Eu gosto, porque, pô, imagina, você não conhece sabor, você quer experimentar, né, pô? E é uma experiência legal pro cliente ali, o contato pessoal e tal. Então, você tem que expor na posição do cliente, né? Então, o cliente gosta lá de conversar, pô, deixa eu experimentar isso, o que entra e tal. Então, eu gosto, mas agora, quando tá muito cheio, aí não é legal, né? Então, a gente tenta dar uma limitada quando tá muito cheio, tipo,
Agora E não. como é que você vai limitar isso? A gente Você fala, experimentou posso demais experimentar próximo? esse? Posso experimentar É, esse? a gente já Aí fala, a gente já, dá ó, tranquilo. a Aí gente depois na pode terceira a gente experimentar, fala, mas a putz, é gente só dá 2. umas Quando, três. quando a loja tá muito cheia, a gente só tá dando 2 e tal. O pessoal entende, sabe? É tranquilo. Mas aí quando tá vazio, meu, tem gente que experimenta 18 sabores lá. E aí, tipo, não tudo gostei bem. de nenhum, valeu. Já tá tô tudo cheio, bem, valeu. Ah, tudo bem também. Ah, não. Sabe por quê? Não dá pra ganhar em todas. Esse é o varejo. Eu tive um bar de cerveja artesanal. E no começo do bar de cerveja artesanal era só garrafa. Era só garrafa, Sim. lata. Então não tinha como dar uma provinha. Até que o mercado exigiu que a gente migrasse para o chopp. E aí, não é que a gente tinha uma torneira de chopp, a gente tinha 12 torneiras de chopp. E não é que a gente tinha 12 torneiras de chopp. A gente tinha praticamente 8 torneiras rotativas. 4 chopps você sempre encontrava Sim, lá, que é a pulsão oito da rodavam. massa, a IPA da massa. Então o pessoal queria experimentar. E o resto. E aí, mas assim, eu preferia dar a provinha porque eram chopp caros, né? Então, do que assim, do cara pegar e não gostar e Desperdiçar 30 desperdiçar e depois nunca mais volto, né? Então, no começo, eu até tentava, eu já tinha, por causa do treinamento de garrafa e lata, aprender a descrever bem uma cerveja. Pra pessoa poder escolher, porque na garrafa lata não tinha como, né? Então, você gosta de torta de banana, você gosta de cheiro de não sei o quê. A gente tentava ir pra esse lado. Aí vai cansando, né? É tanto que eu soltei um jargão assim sem querer, né? Tipo, o cara veio perguntar isso e isso. E aí já tava com preguiça de explicar. Falou assim, mais vale um gole do que 1000 palavras. Aí eu dava um gole. Aí a gente começou a ficar nisso. Só que aí você percebe que tem o cara que vem sempre e toma sempre o pilson da massa. Sim. Que é que no sorvete não tem essa, porque todos são o mesmo preço. Mas como no shopping é tudo cada um preço, o cara vem, vai tomar sempre o mesmo pilsen e aí... Quer deixa dar eu um tomar gole de esse que é o outro mais aí, caro aí, só pra tomar e poder falar. Sim. No sorvete são todos o mesmo preço. Não. Ah, não? Não. A gente pratica o mesmo preço, né? As sorveterias praticam o mesmo preço. Algumas não, viu? Tem algumas aí que tem cardápio especial. Aí lá tem chocolate, avelã, pistache. Aí, é cardápio simples. Aí tem, sei lá, limão, maracujá, enfim. Então, o preço muda totalmente. Bastante, assim, bastante. Aqui no Brasil também tem muito disso? A margem é sinistra, assim, a mudança, assim, a diferença, né? Digamos, de um pistache para um sorvete de limão. Não, mas você não... Mas aqui não dá pra cobrar mais. Não, é igual... a gente não cobra, é o mesmo preço. É igual você vai na pastelaria, pastel de palmito e pastel de queijo, é o mesmo preço. Sim. Aí Tem algumas sorveterias, se for, eles escondem o pistache ali, né? Os mais caros, assim, ficam no cantinho, sempre tem menos. Tá. Deixa os sabores mais Os populares, mais baratos no deixa mais meio, bonito assim, mais também. exposto, sabe? Então, Tem até algumas estratégias aí que o pessoal usa em sorveteria. do mercado, assim, digamos, né? Mas em regra geral, de fruta é mais voltando barato. esse negócio aí regra da geral. experimentação aí que você estava falando, você vê como a gente tinha uma ideia no começo, né, antes de abrir, mas depois que você abre, o operacional vai mudando, né, as coisas, né? Pô, a ideia que você tinha não era desse jeito. Mas você já imaginava que o gente pessoal ia já imagina, abusar? Com certeza. Brasil, né? Então a gente já tem... o pessoal tem essa tendência já a querer ganhar alguma coisa em cima, né? Então... Aí você faz um sabor novo e você praticamente mata ele só na provinha. Porque o que tem de sempre lá, vocês costumam ter quantos sabores expostos? 15? Aí deve estar uns 20 agora. 20? E quantos são fixos? Diria que metade, mas até os fixos não são fixos, assim. É uns 6, vai. Eu acho que fixo mesmo, sempre ser é uns 6, vai. Tá, qual que não pode faltar? Pistache não pode faltar. Pistache, chocolate, caramelo, a gente deixa sempre. Aí tem um que é de morango com limão, que ele é vegano. Aí... Ele é vegano, desculpa. As aspas foi... Ele é vegano, então... Chocolate, pistache, caramelo... Tinha um de melancia com alguma coisa também. Esse aí é bem sazonal. Esse é sazonal? Esse é mais sazonal já. A gente não faz sempre, assim, mas ele sai Então, bem quando a gente faz. mas esses que são fixos, se você tem vários fixos, o cara já provou uma vez na vida, não tem por que ele ir lá experimentar. Então ele vai sempre só provar. Por exemplo, eu adoro de chocolate, eu adoro de pistache. Eu vou lá, poxa, saiu um de kimchi. Deixa eu provar o de kimchi, mas eu sei que eu vou pegar o de pistache. E aí nisso você faz um batch novo lá só pra experimentar e vai embora tudo no negócio. Na provinha, né? Na provinha. Mas tem um pouco faz isso. parte. faz parte. Tá. É bom até, né? Porque a gente tá querendo testar, às vezes, algum sabor novo. Pô, se o pessoal experimentou bastante e chegou a pegar, levar, a gente conseguiu vender. Querendo ou não, esses sabores mais diferentões, eles é o que
é o que dá o Ibope, né? Porque todos os sabores que você falou aqui, a gente não são fixos, foram sazonais. Não é os que mais vendem, mas com é o certeza. que pega a atenção do público. Então, né? como ex-dono de bar de cerveja artesanal, né? Porque a gente tem lá a sour de açaí com cupuaçu, tem a IPA com manga. A gente sabe que o que vai pagar as contas é aquele que o pessoal... Não pode faltar. Que o pessoal vai por conta daquele, na verdade. Sim. Uma vez ou outra, o cara pode até ir para querer experimentar o diferente, para poder falar, mas... É mais esse efeito mesmo, né? De coisa nova. Então, faz a pessoa vir, né? Agora, uma hora que ela tá lá dentro, ela vai tomar o que ele gosta, né? Tanto que... Eu olhando no Instagram de vocês, eu achei sensacional, assim, o Dia das Crianças que vocês fizeram o concurso com as crianças em 2018. Foi o primeiro, né? Vocês fizeram mais vezes depois? Se arrependeram? Não arrependemos, mas... Foi escolha, né? Mas gerou fazer de novo, né? Mas é que a gente tem afastado um pouco mais do operacional também. Então, hoje a gente fica mais no estratégico e administrativo, exato. Do que... A gente até pisa na cozinha, digamos assim, pra esses dias eu fiz um chocolate com uísque lá para um pessoal Caledônia. Conhece Caledônia? Sei, o do lado do EAP. Então, a gente fez um pra eles, gostaram. Enfim, a gente tá desenvolvendo. Sorvetinho pra eles. Eles pediram um sorvete de uísque? É de chocolate com uísque, né? A gente já fez fazendo alguma ação ali, pontual, a gente fez um sorvetinho pra eles. Ficou gostoso. Eles gostaram e ficou gostoso. Espero que dê certo a parceria, mas enfim, então a gente faz de vez em quando, assim, as coisas. Assim. Então eu vou lá pra desenvolver um negócio novo pra alguém, porque... Senão não dá pra deixar na responsa da galera lá ficar fazendo esses sabores malucos. Às vezes a gente dá até abertura, viu? A gente dá até uma abertura. Mas é chato também você dar abertura, a pessoa faz um negócio e, puta, não ficou muito legal, por exemplo, você, sabe... E tesoura. Dá uma patada, exatamente. Então... Não, mas aí... Mas a maioria das vezes a gente... Mas vocês nunca jogam um desafio do tipo assim, duvido você fazer um sorvete de chuchu? Então, a Tininha, ela faz um monte de coisa lá. Ela inova, ela faz as coisas dela lá. A gente dá abertura total pra ela. Inclusive pros outros também, se eles quisessem, demonstrassem tal interesse, pô, eles podem... A gente tá lá todo dia, né? Então, eles podem chegar e falar, ô Rafa, a gente pode tentar fazer um sorvete assim, assado? Pode, cara, vambora. A gente testa. Eu ajudo, inclusive, né? Já fizemos vários sabores. Faz o balanceamento. Que é uma não alquimia, né? Mas aí quando vai fazer um lote teste, é quantos quilos? Então, na máquina que a gente tem, no mínimo uns 2 quilos aí. Ah, é pouco. É ok. É a KitchenAid que vocês tinham lá na Califórnia, praticamente, não, né? Era meio quilo, meio quilo. Coisa de 500 gramas, né? Não, vai, 1 quilo batia aquele lá. Vamos voltar então, só pra eu entender como que dá pra fazer um sorvete em casa. E aí, com que grau de conhecimento de sorvete o Rafael chegou na Itália na hora de fazer o curso? Você já manjava muito? Ou ainda tava só nos experimentos em casa? Porque vocês falaram, dá pra aprender no YouTube. Sim. Hoje tem muito mais recursos do que eu tinha naquela época, né? Tá. Sei lá, 7 anos atrás, enfim. E era uma máquina baratinha. É tipo essas máquinas que tem de sorvete de criança, mais ou menos? Basicamente. Você pré-congela um bowl, né? Que tem um líquido lá, refrigerante. Você bota isso no freezer, deixa dormindo. Depois você vai lá e bota a sua mistura, né? A sua calda. Tá. E bem amador, sorvete. Assim, tem que deixar no freezer. Mas funciona, cara. Porque funciona. o sorvete, o que é? Então, os cristais de gelo, quando eles se formam rápido, então eles não ficam grandes, eles ficam pequenos. E aí você raspa a parede. Então, aquela maquininha é isso, né? Ele raspa a parede, então ele não deixa formar cristais grandes. Então, a textura na boca fica cremosa, fica... É igual... É literalmente aquele processo do sorvete na pedra. Que o pessoal faz na hora, assim, vai raspando. Mais ou menos. Cara, mais ou menos. Ele mexe mais, assim, né? Então, você não precisa ficar raspando. Na verdade, a máquina mexe sozinha. A máquina já faz tudo sozinho. Na verdade... Vocês fizeram uma cara de que não gosta desse sorvete da pedra. É que sorvete é complicado. Tem um monte de coisas. É o gosto pessoal de vocês. Assim, ninguém tá criticando. Eu nunca tomei, na verdade. Eu nunca tomei, mas é complicado. Aquele tailandês, você fala? Acho que é Stone Cold. Que eles fazem. Cold Stone não, né? Cold Stone também, né? Cold Stone, mas eles pegam um sorvete feito e eles só misturam. Misturam lá na pedra. Aí tem o outro que eles jogam uma calda. Esse aí tem um monte de vídeo no YouTube, TikTok. Cara, é instagramável, é legal. Vai lá e corta em cubinhos, ou então faz aqueles rolos. Isso. Enfim, tem... enfim, a gente pensa um pouco também a gente é administrador, né? Então a gente pensa na eficiência. A gente é muito pragmático, né? É isso. Então, o cara lá... É legal. O funcionário fica lá 5 minutos pra fazer um sorvete. Enquanto isso, o funcionário já serviu 10. Mas é igual o show dos caras dos turcos lá, que fica tirando a bolinha. Vocês não pensaram em fazer isso também? Não, isso é legal. É legal, mas
não é isso que mantém o negócio. Contas, né? Exato. A gente... Acho que a gente é muito pragmático nesse sentido, né? A gente... Putz, tem algumas... Eu desconfio que algumas sorveterias deixam fila de propósito, porque tem um pouco do efeito... Nossa, deve ser bom, né? O paulistano adora a fila. É, exatamente. Mas na nossa loja, a gente vê fila, dá um desespero, assim. Eu não gosto muito de gosto de Porque eficiência. eu, quando eu vou pra algum lugar que tem muita fila, já dá preguiça de entrar, sabe? Tipo, deve ser bom, mas não vale essa hype toda, entendeu? Cara, eu outro horário. Não sei se vocês estavam aqui no Brasil nessa época, acho que vocês vão estar fazendo faculdade lá fora. Quando chegaram as paletas mexicanas aqui. Tinha fila pra servir paleta mexicana, cara. E assim, não, era literalmente, me dá o de morango, pegar e dar pro cara. Mas tinha fila. Tinha fila. Porque eu acho que... E eu lembro que o pessoal até fazia malabarismo, mágica na fila pra entreter a fila, porque a fila virava quarteirão. Que era muito rápida. Que paleta era um... Então... Engraçado, tem coisas que vêm assim e ficam, e tem coisas que vêm e vai embora rápido, né? Tipo, a paleta veio e foi embora rápido, porque eu acho que não é um produto de... Eu posso estar falando errado aqui, mas dá pra você fazer um produto saudável, de ótima qualidade e tal, mas normalmente era barato, né? Tinha muita margem. Por isso tinha um monte de gente querendo entrar nesse jogo rápido e pegar o dinheiro e sair fora. Então... Não, e era um produto de alto valor na época, que assim, era só ter estoque pronto, né? Exato, é fácil, né? Só que simples, né? O que você falou uma coisa assim que é sazonal, que é produto que passa, eu tenho a impressão que tudo em sorvete é assim. Vocês devem ter visto a época da febre do Frozen, iogurte. Até o próprio açaí, quando começou e teve aquele monte de açaís pela cidade. Aí depois um monte de Frozen iogurte. Depois um monte de paleteria. Aí depois teve o sorvete na pedra. Agora tem aquele sorvete cheio de pistache em cima. Certo. Vocês não acham que é um mercado assim... Que é meio... Mas eu acho que é um negócio de... Se for de qualidade, ser ingrediente de qualidade, ser um produto bom e justo, assim, eu acho que fica. Assim como o Zedeli tá aí até agora, os caras veio com hambúrguer artesanal naquela onda de hambúrguer. Os caras, tipo, estão trabalhando muito bem ainda. Tipo, eles trabalham bem, o hambúrguer é bom, o produto é bom. É isso, entendeu? Então, eu acho que a Batio tá fazendo um trabalhinho assim também. É verdade, a Batio ainda consolidou. A arquitetura é bonita. Líder de mercado, né? Foi comprado por uma grande, né? Eles são top of fundos mind, de investimento, né? Então, eles são top of mind hoje para gelato aqui no Brasil. Então... É um dos que vocês acham que exagera na fila? Não, eu não sei se tem muita fila. No shopping é absurdo ainda. Eu não sei que eu não. Faz tempo que eu não né? frequento shopping. Quando tá sol e tem fila nos outros lugares, eu tô na minha trabalhando também. Então não sei como é que tá a fila dos outros. Tá. Aqui vira. Realmente, hoje tem Batio na geladeira do supermercado, né? Então, mas eles têm até em freezer, em prédio, não tem aquelas mercearias dentro do prédio, assim. Eles têm uns freezers. Agora eles estão assim, recolhendo também. um pouco, né? Porque. Enfim, shelf life, eu acho que eles estão trabalhando um pouco mais essa linha de picolé, né? Inclusive lá no Detal, não sei. Eles criaram uns negócios de picolé. Picolé é muito mais fácil de trabalhar, que nem a paleta, entendeu? Você vai lá, produz, você tem que se preocupar com a produção. Porque a validade é mais longa do picolé, por isso que é mais fácil? Acho que o serviço é mais fácil? Eles finalizam, na verdade, eles põem uma farofinha lá, faz uma... alguns uma lugares, coisa né? lá, A Magnum fez isso, né? Eles fizeram muito tempo isso aí, a Magnum. Mas na sorveteria de vocês, eu não lembro se vocês têm essas opções de calda. Não, então, por isso mesmo. Quando o cliente pede, porque tem vários clientes que pedem. Ninguém pediu banana split até agora lá. Não tem, não sei a gente não tem. A gente, casquinha recheada. É super reduzido o cardápio, né? A gente tem... É sorvete, é sorveteria. A gente fala, o recheio já tá sorvete dentro do bom. sorvete aí. É só pegar o sorvete, então o recheio já tá tudo aí. A gente já põe a calda tá aí dentro, os crocantes tá aí dentro. Acho que vocês são muito... Talvez vocês sejam novos pra sentirem saudades do Alasca, não? Comia bastante lá no Paraíso ali. Nossa, Vaca Preta, o Ice Cream Soda, colegial. Taça, com aquelas taças com coisa saindo pra fora. Assim. Banana split, né? Banana split, Hoje eu moro na Aclimação, perto do Achapa. A gente de vez em quando vai lá só pra comer banana split. Porque é uma coisa que você não acha mais por aí. Não tem, né? E tem muita... Não acho mesmo. Acho que o pessoal nem sabe o que é Vaca Preta hoje em dia, que era sorvete com Coca-Cola. E o Ice Cream Soda que era com soda limonada, né? Eu vi uma vez em algum programa falando que assim, uma forma de você julgar se um sorvete foi bem feito ou não é quando ele meio que, por exemplo, viaja, ele levemente derrete, depois você vai congelar e aí ele forma aqueles cristais de água.
Que aí isso quer dizer que não foi um sorvete muito bem feito. É verdade isso? Não, acho que não. Acho que dá não pra tem. julgar assim, então. Não tem muito a ver, não. Na verdade, acho que até o oposto, né? Porque se você deixar o sorvete descongelar e congelar de novo, ele não vai ficar legal. De nenhuma Tipo, no forma. freezer, assim, né? Não, mas digo, por exemplo, E congela de novo no freezer. Não, mas eu digo, eu não curto isso, não que ele derreteu todo, né? Tipo, eu pedi um delivery de sorvete, por exemplo, né? Aí chegou lá em casa em meia hora, nesse meio tempo a gente come uma parte, não come tudo. Ou então a gente até pega quando a gente compra um sorvete, né, no pote, abre, come, aí depois põe de volta, e aí quando você vai pegar no dia seguinte, tá lá com aquelas aguinhas formadas. Certo. É natural, né? Eu acho Isso é que normal. Tem alguns normal. truques aí. Assim, dá pra você botar um plástico filme encostando no sorvete lá embaixo. Isso. Na hora de recongelar. Na hora de você guardar de novo. Pra não acontecer isso. Pra não ficar ele com não- ar ele- dentro, Ele né, não na vai verdade. formar esses cristais em cima, né? Que você tá falando. Mas eu ouso dizer que até quanto mais artificial, talvez ele fique mais emulsificado, assim, fique mais homogêneo até. Porque tem mais coisas dentro, né? Coisas Entendi. esquisitas. Quanto mais natural, ácidos o graxos, normal- uns negócios que melhora a textura. Ácidos graxos, Às vezes né, até fique uns mais hidrocoloides. estável numa temperatura não congelada, entendeu o que eu tô falando? Isso são aditivos. Tem muita coisa que o pessoal põe na indústria, principalmente, que é para melhorador de textura, é o nome disso tudo, né? Melhorador de textura, shelf life, enfim, tem algumas coisas. aí. Então, É ruim? Não sei, eu não fiz ciência. bom não é, né, eu acho. Porque não é coisa Bom, não natural, é, é exato, químico. Não são conservantes A naturais. gente evita de colocar tudo que tem nome esquisito. lá, né? exato. Tem número no nome lá. Número, não ácidos é legal, graxos, né? diglicerídeos, não sei o que. A gente nem brinca com esses negócios aí. A gente tenta manter mas a sempre indústria usa natural. bastante, então A indústria não, usa. não deve ser de... Eu já tomei muito sorvete com melhorador de textura e realmente a textura é maravilhosa. Parece tá usando cheat, sabe? Porra, cara. Vamos lá. O que é uma textura maravilhosa em sorvete? Ele é estruturado, mas ao mesmo tempo ele é cremoso, né? Você não sente aquela Cristais de gelo, cristais de grande, gelo, né? Na Tá. boca, assim. Ou num sorvetão, por exemplo, que isso que é só base de água, não dá pra ter isso. Dá. Se for fresquíssimo, Dá sim, porque exatamente no processo que você utiliza para bater o sorvete, né, para fazer ele tá toda hora congelando e raspando, né, digamos. Tá um dia você pode... você tá convidado para ir lá na Pine e a gente produz lá. Você vê, eu te faço um pistache que você vai sair da máquina e um pistache que dormiu um dia no freezer. Você vai ver a diferença. Já faz diferença. Faz muita diferença. Então, o gelato, ele entra mais leite e menos gordura, né? Gordura são coisas, tipo... Sólidos são coisas que ajudam um pouco a estabilizar o sorvete. Só que o gelato, por isso que ele é servido a uma temperatura mais alta, né? Então, ele é servido mais quente, ele é mais derretido, né? Parece mais derretido. mais macio, né? Porque ele tem mais água também na formulação total, né? Então, mais água que vem do leite, a maioria dessa água. E então ele é um produto mais sensível à temperatura mesmo. Então, se você congelar um pouco a mais, se a gente botar no menos 18, ele fica muito duro. Agora, se botar no menos 13, ele fica muito mole. Então, ele é um pouco mais sensível. O freezer de casa normalmente é a menos 18, né? Menos 20. Então. Ele é muito gelado. Muito gelado. Que a gente então, recomenda às vezes. Os produtos que você encontra no mercado, tipo Kibon, assim, umas marcas mais tradicionais, digamos, eles já são balanceados para tá no freezer da sua casa e mesmo assim ele ainda continuar cremoso, digamos assim. Não fica aquela pedra. E também tem ar, né? Ar é uma outra coisa que dá textura também. Então, O microfone. Desculpa. diferença. O ar também é uma coisa que também muda bastante a textura. Então, vamos supor, por isso que os sorvetes aqui bom tem aquele potão de 2 litros, cabe, na verdade, menos de 1 quilo, né? Então, você está comprando mais de 1 litro de ar, né? Por isso que o sorvete vende mais por litro. E quando você passa a colher no ar, ele parece cremoso, né? Então, ele passa, não tem né? resistência. Então, então vai que é uma maravilha, né? Por isso. Tá. Agora, você pega
Sorvete mais... Tipo nosso, assim. O Häagen-Dazs é um sorvete que tem pouco ar. Por isso que ele é muito mais caro do que um Nestlé. Porque ele tem menos ar. Você tá comprando produto em vez de ar. Tá. Então, Häagen-Dazs, acho que até Ben & Jerry's. São sorvetes mais premium. As Assim. gelaterias, Os nossos mais gelatos. denso, entra muito menos ar. Bátio, enfim. São produtos que têm muito menos ar. Tem 20%, 30% de ar. Agora, o Nestlé tem mais de 100% de ar, né? Que a gente chama de overrun na indústria. Mais de 100% dos ingredientes, você diz assim? Não, do volume Do volume, dele é o volume. Então, quer pote dizer, de 2 litros. mais da metade do volume dele é ar. Então, tipo, numa calda de 2 litros, daí 1 litro de ingrediente... Tem 900 gramas de... Entendi. Então você pega o sorvete da Nestlé, você enche esse pote até aqui com sorvete fresco e depois você deixa derreter, ele vai estar aqui na metade depois. O nosso não, ele vai estar tipo aqui, assim, 20, 30%. Isso é um bom teste também. Basicamente isso, Não sei se lá nos Estados Unidos eles têm... É que os caras botam tanta coisa esquisita que até o ar não consegue escapar, às vezes. Eles ficam lá presos numas geleias, assim, sabe? Então tem um pouquinho disso. Lá nos Estados Unidos, inclusive, se você for no mercado ali na parte de congelados, né, de sorvete, você vai ver que alguns sorvetes eles não chamam de sorvete, de ice cream. E não pode, pela lei. Porque não vai leite. Porque não entra dentro desse range do que é o que pode densidade. ser considerado um ice cream. Tecnicamente tem que ter até não sei quanto por cento de gordura, até não sei quanto por cento de açúcar. Só que se saiu disso, eles não podem chamar de ice cream. Aí chamam de quê? Você tem aí chamam ideia? de Frozen dessert. sobremesa congelada. Então, alguns sorvetes, se for pegar lá nos Estados Unidos, aqueles mais baratos, digamos, se você botar nessa caneca aqui hoje e deixar ele aqui até amanhã, ele vai manter o formato dele. Ele não derrete do jeito que derreteria um sorvete normal. Porque tá cheio de goma. Ele cheio de separa, assim, ó, a parte líquida vai ficar embaixo e em cima vai ficar tipo uma espuma, assim, no formato que você deixou. É estranho, é de tanta coisa que entra, né? Mas acho que os sorvetes baratos, assim, que a gente nem mal sabe as marcas, do Brasil deve ser algo meio parecido. Eu não duvido, soro de leite reconstituído. Tem um negócio que o pessoal usa pra baratear tenta pouco. baratear ao máximo, né? Na Tipo, verdade, a gordura que entra no nosso é do creme de leite. Então é butterfat, né? Que é uma premium, gordura é caro. premium, na verdade. Em confeitaria, assim, gordura premium, né? Então, Agora, você usa lardo ou como é que é? Gordura hidrogenada, isso aí são gorduras ruins. lardo? Tem gente que usa lardo? Não sei. Ah, tá. Enfim, usar umas lardo é gorduras. caro, pô. Isso que eu ia falar, lardo é caro. Não acharia ruim experimentar um sorvete de lardo. Não, acho que eu já vi já isso aquele- aí. Quem que fez? Qual que era? Acho que era Oddfellows ou alguma sorveteria lá nos Estados Unidos que a gente tinha como referência também. Eles... Toda vez que você vai lá, sempre tem que ter algum sorvete na vitrine que tem alguma carne. É meat. Geralmente é bacon, o pessoal faz bastante, bacon, né? linguiça, sei lá, eles fazem chorizo, uns negócios assim. Eles faziam bastante essa brincadeira. Deve dar uma sensação de estar comendo um naengmyeon, não? Gelado, salgado e quente, né? E frio. Porque o naengmyeon, assim, principalmente na Coreia, tem muito lugar que o naengmyeon ele vem bem como se fosse uma raspadinha de gelo. Vem com gelo dentro mesmo. Não é o caldo gelado com pedras de gelo, ele é uma raspadinha. Você assim. gosta de naengmyeon? Animal, eu também adoro. Pibin naengmyeon também. Vou fazer um sabor de sorvete, sabor naengmyeon, hein? Um sabor com time... Que nojo. Não dá. Eu garanto que na provinha vai embora, pelo menos. A gente já fez com bacon, já. Lá na Itália, quando a gente tava fez fazendo, a gente com fez uns sorvetes assim. salgados, né? Nojento alguns, velho. O cara fez um de salsicha, nojento. Aí fez um de alite. Mas aqui a salsicha é quase um sorvete, na menos verdade. É uma carne emulsificada. É um sorvete. Eu já fiz salsicha assim. Cara, a ideia que eu lembrava assim, puta, isso aqui é um sorvete. É tipo uma espuminha, né? Agora, a gente fez um de tomate lá, salgado, que ficou até que ok. De gazpacho. Dá pra você aplicar em alguns lugares, né? Agora, sorvete de azeitona dá pra aplicar em alguns lugares. Já tomei sorvete bastante. de salsicha é Sorvete de limão com azeite. Sorveteiro sal. é tudo lariquento, hein? Tudo isso é meio cabeça de lariquento, hein? Pra ter essas ideias assim, né? Pior que.
De vez em quando vem umas ideias meio do nada mesmo, assim. Tô lendo um negócio ali, pô, nossa, eu já tomei esse negócio. Tite Amoradas, já viu essa bebida? Peruana, eu vi que vocês deram um sabor de milho disso. roxo, né? A gente fez uma vez também, foi muito do nada. Freestyle assim. também, né? De quê? Kiro. Como é que é O kombucha. Não, tipo o kombucha, né? Não é kombucha. Switchel, né? Switchel. Que é a base de gengibre, não é? Não. Sim. Gengibre, vinagre e... Mel... E maçã. É só isso. Vinagre de maçã, água, gengibre. Mas aí foi uma parceria com a Kiro. Não, é porque eu gostava de tomar mesmo, aí... você quis homenagear. A gente fez na primeiro... verdade, a gente reconstruiu, né? A gente viu os ingredientes, só tinha 4 ingredientes, pô, a gente consegue, né? Vocês não usaram o Kiro de verdade. Não, a gente só como referência. Uma das vezes dava a gente um usou. golinho e depois experimentava a nossa mistura ali, falei, tá parecido. Mas aí depois eventualmente disso, eventualmente a pessoa entrou em contato com a gente. A gente fez, a gente tagou a Kiro lá e tal, aí eles... E usamos o produto também. Cara, quando eu tinha bar de cerveja, logo que a gente abriu, a gente tinha uma geladeira de sorvete de cerveja. Aí o que era, na verdade? Foi um sommelier que teve a ideia de harmonizar sorvete com cerveja. Então, por exemplo, ele pegou, acho que se eu não me engano, era sorvete de laranja com IPA, porque as IPAs são mais cítricas. Chocolate belga com stout. Acho que era Weiss com... Agora eu não lembro, mas assim, era muito bom. Mas não tinha álcool. Assim, ou não? Você dava um gole, dava uma colher? Não. Já o sorvete já era com a cerveja. Ele deixava a geladeira consignada com a gente, já era no potinho já individual, como se fosse um potinho pequenininho de Häagen-Dazs, né? Vinha até com a colherzinha. E cada sabor era já harmonizado. Assim, não tinha álcool. Então você tomava, por exemplo... Eu acho que era laranja que era... Não, acho que era doce de leite com IPA, eu acho. E aí você tinha o doçor, mas tinha um amargor. Você pegava o chocolate belga com stout. Esse é o mais fácil, porque a cerveja e o chocolate é meio... Já meio parecidos, né? Acho que era Weiss com laranja ou com banana, não lembro agora. Faz sentido. Mas assim, você conseguia enxergar o sorvete e enxergar o... Como é que fala? A cerveja. Aí teve um dia que... Eu fiquei com medo de... Tava tendo muita oscilação de energia, eu fiquei com medo de perder o sorvete. Aí eu tive a brilhante ideia de pegar o freezer e ligar no no-break. Porque imagina, se cair energia, o no-break vai segurar. Só que o no-break que eu peguei, na verdade, ele era tipo um estabilizador, né? Ou seja... Não aguenta 10 minutos no computador. Não, e aí faz de conta assim... Não, se eu não me engano, ele serve como se fosse quase como um filtro de linha. Então, como geladeira não é uma coisa que fica ligada constante, ele vai acionando, ele ia acionando até uma hora que ele desligou. E aí eu cheguei lá, tudo derretido. Né? E era consignado. Aí eu falei com o fornecedor, cara, aconteceu isso. Eu posso congelar e vender de novo? Ele falou, pelo amor de Deus, não faz isso, que aí você vai... Suja a minha marca, né? Ele deve cara, a gente entendeu. Eu falei, cara, então vamos fazer assim. Vocês mandaram de volta, eles conseguiram... Não, aí, ele falou, eles não posso fazer nada, você vai ter que pagar, né? Eu falei, beleza, eu vou pagar... Aí eu falei assim, então eu vou fazer assim, eu vou pagar, eu vou congelar e eu vou dar de brinde. E eu vou explicar pros clientes, pra não ficar chato, assim, tipo assim, ó, isso aqui é um que deu problema e tal. Cara, tava bom. Ainda mais de graça, né? De graça é bom, né? Mas tava bom, por isso que eu fiquei assim... Deu pra servir, ou a gente comeu um monte também, né? E não tinha muito sorvete assim, porque era bem numa entre-safra de reposição de geladeira. Mas quando eu vi essa brincadeira de misturar sorvetes e tal, com cerveja e tal, falei, putz, é uma coisa... É um mundo assim que você pode fazer qualquer coisa, né? Cerveja, o pessoal ainda faz isso, dá pra misturar com vários ingredientes. E aí vem a ideia de o pessoal pedir pra fazer um sorvete com uísque lá, o pessoal da Caledônia. Isso. Mas aí eles falam qualquer whisky, por exemplo, ou tem que ser um whisky específico? Mandaram um whisky pra gente ali. A gente só fez um sorvete de chocolate. A gente bateu, acho que... Então, mas aí, em vez de vender como sorvete de whisky, eles vendiam como sorvete de Johnny Walker, por exemplo. Assim, era... Eu não sei, na verdade. Acho que foi alguma ação pontual. Eu não sei se eles deram de graça. Eu imagino que eles devem estar compondo alguma sobremesa lá. Porque eles têm uns pratos lá e eles devem estar servindo uma bola em cima de um crumble, não sei. É porque... É que talvez o whisky seja mais... os whiskies sejam mais parecidos. Mas, sabe, eu faço a piadinha assim, pastel de pizza.
pastel de pizza de quê? Né? Porque pizza não é um sabor, na verdade. Mas virou, né? Aquele sabor de pizza do salgadinho lá, né? É mozzarella e orégano. É sabor de orégano, na verdade, entendeu? É isso que ficava imaginando. Então, sorvete de pizza, sorvete de cerveja. Sorvete de cerveja também, acho que todo mundo pensa na Pilsen, mas tem N possibilidades. Por isso que dá pra fazer com sabores e tal. A gente já fez de cerveja... Eu fiz de cerveja preta lá na Itália, lá uma vez. O pessoal usa bastante. Eles usam mais cerveja preta porque é mais forte o sabor, eu acho. E tudo que é congelado, ele perde um pouco. Assim como tudo que é muito quente também perde um pouco o sabor. Então, o paladar, ele é bom sempre em temperatura mais amena, né? Então, tudo que é muito quente, você não consegue sentir. Nem que, quando é muito gelado, você também não consegue. Então, verdade. Por isso que eles usam cerveja preta, ou então usam álcools que são mais fortes. Cervejas mais alcoólicas. Bebidas mais alcoólicas. Nunca usa vodka, que tem gin. Tem algum sabor que não seja só o álcool, né? Tipo o amadeirado, Isso, as especiarias. Por isso que pra sorvete eles gostam de usar álcools mais envelhecidos, assim. Tal. Tem o degustador de sorvete, ele cheira o sorvete também? A pessoa costuma cheirar sorvete? Ou só na boca mesmo? Porque eu não imagino sorvete. Porque se todas as bebidas, café, cerveja ali, você cheira antes. Né? É verdade. Mas eu acho que exatamente por ele estar congelado, né? Ele acho que exala menos. Tem que ser na boca mesmo. A gente experimenta antes de bater, né? Normalmente a calda, assim. Sim. Dá pra você experimentar a calda. Antes de você gelar. Gelar o sorvete, Você experimenta, se tiver... Bom, dá pra medir nível de açúcar com um negócio chamado refratômetro. Então tem algumas... Mas você experimenta antes só pra cortar atalho, assim, porque o resultado no final mesmo você só vai saber se foi bom. Depois que você bate, ele tende a ficar um pouco menos doce, então muda um pouquinho a característica do sabor, um pouco, assim. Mas é normal você tentar fazer um ajuste no sorvete antes de congelar? Só de experimentar, assim, a calda? Sim, dá. E aí você fala, acho que precisa de mais fruta ou mais açúcar? Sim. Dá. Mas, por exemplo, o açúcar tem um aparelho, né, que chama refratômetro, que dá pra você ver. Acho que usa muito no álcool também. Sim. O refratômetro, então. Pra ver se não tá com muito açúcar. Muito ou muito pouco. Mas isso não quer dizer que na boca vai estar bom ou ruim. Ou é matemática? É um pouco de matemática. Um pouco. Tem a parte da ciência e tem a parte da arte, digamos, mas a ciência é fisicoquímica, né? É física, né? É material, plasma, como se comporta na temperatura X. Então, a gente faz uma mistura lá, que a gente tem uma base, digamos, e dentro disso tem um range, né? Que a gente pode brincar. Mas aí a gente tá faltando um sabor, tá muito forte, tá muito doce. A gente consegue jogar um pouco dentro, né? Na época da cerveja também teve uma breve moda, né? Que a gente tá falando de várias modas da sorvete, que era cerveja com a espuma de sorvete. Então era uma cerveja, e aí o colarinho, né? Era tipo um sorvete. Que eles faziam tipo um flurp, sabe? Mesmo? E aí, dependendo da cerveja, principalmente cervejas com frutas e tal, eles faziam essa espuma e botavam em cima. Eles tentaram fazer também só na base do Pilsen, né? Fazer tinha até uma sorveteria em Moema. Não, sorveteria, nem sei se é uma sorveteria ou se é uma cervejaria. Era um bar que ele... Cervetaria. No sorvete. Era um bar que servia um chopp e botava uma espuma de sorvete. Trava-língua isso daí, mano. Nunca vi. Não, era horrível. Assim, era marketing também, entendeu? Não é... Tanto que a cerveteria lá não durou, não deu um ano, entendeu? Vocês escolheram abrir no inverno por algum motivo ou foi porque quando terminou a obra? Era pra terminar no verão? Era pra ter terminado antes. Mas eu acho que foi até bom, porque acho que deu um pouco de tempo pra gente se adaptar. Imagina a gente abrir no meio do verão, com certeza ia vender de qualquer jeito. Porque no Brasil, realmente, no inverno se come menos sorvete. Sim, com certeza. No mundo inteiro, né? Não tem uma lenda de que na Itália se come o ano inteiro? Fui lá na Itália a última vez, queria visitar uma sorveteria, 2/3 estava fechado. E eles fecham por 3 meses, coisa de... No inverno, né? Fechamos dia 28 de fevereiro, a gente abre aqui, ó, valeu.
E eu, em janeiro, assim, caraca. Não, tem gente que toma no frio, mas tem mais gente que toma no calor, né? Então, o consumo cai mesmo. Inverno é uma entre safra. Cai muito. Mas o inverno é pior que uma pandemia? Como é que vocês... Não. Porque inverno aqui no Brasil é inverno no Brasil é curto. Quer dizer, em São Paulo, pelo menos, é gostoso o inverno. Não é tão forte assim, né? E a pandemia provou que sorvete é uma coisa que viaja? Dá pra vender sorvete no delivery? Dá, mas não dá pra pagar as é contas, pouca não. coisa, né? Acho que é parecido com café. É muito de impulso, é uma coisa que... Sabe? Pouca gente pede café no Pouca delivery, gente pega né? café em casa, né? Eu acho. É mais de impulso. Você tá na rua, pô, vou tomar um café, vou tomar um sorvete, sabe? Então, Tem uma cafeteria legal que vão lá tomar um café. Tem um sorvete legal que vão tomar um sorvete. Produto mais de Tô em impulso. casa que vão pedir um café lá do... Não sei. Ainda bem que tem algumas pessoas que pedem, né? O pote não é um faturamento considerável? Sim, até que é. Mas o iFood é sócio também, né? Os caras pegam 30% ali, pelo menos. Então... Mas é duro, né? É um serviço, né? É a conveniência do cliente. Eu, como cliente, eu só uso iFood também. Não sou, eu como e comércio... Não dá pra repassar o preço? Como assim? A maioria dos estabelecimentos acho que pratica um preço pouquinho maior. Só para cobrar a embalagem. A gente cobra um pouquinho a mais, só a quantidade da embalagem, digamos assim, mas não chega a compensar essa margem aí do iFood, né? Então, mas é conveniente, né? Pro cliente é bom para ele pedir, pra gente também já começa a tocar a buzininha, porque senão enche o saco, né? Tem que ficar pegando pedido no WhatsApp. Putz. Mas o pedido do iFood, por exemplo, vocês tiram na hora no pote? Você já não deixa os potes já montados? Depende, alguns a gente deixa montados. Os potes alguns potes de 500 ml, aqueles pint, né? Que tem no supermercado. É sabor único, né? Isso. Agora, alguma coisa outra a gente deixa pronto quando dá. Mas o brasileiro gosta muito daquela barca, né? Pegou o coração dos brasileiros, aquela barquinha, tipo, que abate o veio assim, bota 3 sabores. No começo a gente nem tinha. Tipo um napolitano. No começo eu falei, não vou pôr esse negócio aí. Isopor é zoado, né? Isopor é muito legal. Mas aí depois começou a ser aqueles potes de mandioca também. Já viu? Tem os de papel que mas se eu repassar isso pro cliente, ele não vai pagar, né? É mais caro que o isopor. É mais caro, bem mais caro. Bem mais caro. Isopor já tá caro já. Agora. Mas o sorvete de vocês é um sorvete premium. O pessoal vai pagar. É um sorvete premium em Pinheiros. Não, é um sorvete premium, mas agora se o pessoal paga ou não, não sei. A economia daqui. É sorvete, nosso ticket é baixo, a gente tem que ganhar o giro mesmo e... Sorvete estraga? Cara, não fica legal, assim, depois de muitos meses. É tudo uma questão de temperatura, né? Como eu falei que você quer físico-química. Se você deixar ele a zero absoluto, né? Que é, sei lá, menos 40, não sei quanto que era. 32, menos 32 Fahrenheit. 32 Fahrenheit, não sei. Isso, cara, é indefinido. Não tem validade. Mas Se ele você vai conseguir ficar... deixar ele naquela temperatura sem mexer durante um século, vai ficar igual. Eu já tomei, É que eu não vou muito pra Pinheiros, eu tenho um pouco de preguiça de ir até Pinheiros, mas quando é como você falou, tá passando lá é meio que parada obrigatória. Mas eu lembro quando eu era moleque, tinha surgido aquela sorveteria Estupendo, né, em Moema. E ela impressionava, porque o jeito que eles deixavam a bacia de sorvete além, né, para cima do negócio, ficava uma coisa bonita e tal. E aí a impressão, eu nunca vi numa sorveteria o cara raspar tipo o final da bacia para completar o sorvete. É porque eu nunca tive esse azar ou porque realmente antes de você terminar tudo lá, já faz essa troca? A gente troca antes de terminar tudo. Mas tem algumas vezes que chega no final, sim. Às vezes a gente não tem reposição para aquele sabor. A gente fez 2 cubas lá, fizemos 8 quilos e saiu tudo no dia. E não fizemos mais uma. Só que tem um outro sabor ali. Mas eu como também eu sei, né? Assim, como quando você vai no quilo lá, no restaurante quilo, tem só um frango ali no final, assim, ninguém quer aquela porra daquele frango, né? Então, quando já tá naquele final da cuba, eu falo, faz um copinho, depois a gente dá pra alguém e já troca, põe uma nova, é isso. Porque fica só um pouquinho. Tem uma porção, tem umas 5 porções ainda, mas tá feio ali, sabe? Tá no final da cuba, já tá tudo mexido. Mas tem o contrário também. Tem muito cliente que chega lá e vê qual que tá mais vazio. Qual cuba tá mais vazio, porque ele tem a percepção, pô, esse é o que saiu mais. E realmente... Só que, na verdade, não sempre. Às vezes o que saiu mais é o que tá novo, porque já saiu... Já repôs 3 vezes já aquela bacia. A pessoa que passa é o que? Tá mais fresco. Por isso que eu pegaria, talvez, o que tá mais inteiro, né? Faz sentido. Mas o que o de praxe, assim, pessoal, inclusive na Itália, a escola é essa. Você tá no final da cuba...
Você tira o restinho, você põe uma cuba nova e você joga esse restinho na cuba nova. Já era. Pra repor. É isso. Mas não... É Enfim. o que eles fazem em rechô aqui, assim, por Sim, exemplo. mas... Tá. Eles não jogam fora o resto do frango lá, eles só botam no batch novo de frango ali, né, por exemplo. Por que você escolheu a Itália? É a referência? Estados Unidos é bom no que fazem, não? Bom, mas sei lá, na época eu pesquisei, assim, dei um Google lá e é isso. Acho que eu achei alguns lugares. Esse era um dos cursos que eram mais curtos e mais affordable, né? Mais, Tá. que dava pra bancar. E era todo italiano? O curso era em Não, inglês? era inglês, por isso mesmo. Agora, tinha um lá nos Estados Unidos, inclusive, que o pessoal do Ben Jerry's fez lá. Enfim, esse aí era mais escola de ice cream mesmo. Faculdade mesmo, né? E era Isso mais curso- faculdade. Era curso um curso técnico. que, sei lá, tinha que ficar um ano, 2 6 anos, meses. Aí né? eu falei, não. E dá pra falar que tem uma escola, tipo escola cervejeira alemã, escola inglesa, no sorvete também? Sim, eu acho que sim. O sorvete americano, digamos, a escola franco-americana é uma linha, acho que a italiana é outra. Franco-americana porque inclui... Porque eu acho que é técnica ovo francesa, também, né? Eu acho Eles mais... fazem eles usam bastante ovo, né? O italiano não usa muito gema ovo. de ovo, essas coisas pra estabilizar. por isso que tem sorvete que não é vegano. Além do leite, também tem o ovo. Tem alguns que entram, Que né? sabor que vai ovo, por exemplo? A gente não usa como estabilizante, a gente usa como sabor mesmo em alguns, né? Em alguns Por exemplo, sabores. tiramisu entra pouco, ovo, por causa que o entra... zabaglione é um... A gente faz um uma zabaglione, mistura de- exato. Ah, vocês têm... Mas a baiana também é bem sazonal, não tem direto. Então, tem- Não, a gente zabaglione- não faz de zabaglione, já fez já no passado. Eu Tá. gosto, viu? Zabaglione é bom. Era o melhor sabor do Fredo, antes do Putz, eu Fredo. adoro. Mas aqui não sai muito. Basicamente gema E tiramisu sai muito, marsala, então né? a gente consegue, em vez de transformar em zabaglione, a gente faz a tiramisu, né? A gente faz o zabaglione pra fazer o tiramisu, a gente mas Eu faz não o entendi por que entra ovo no tiramisu. É a base do... É a base do zabaglione, é gema, vinho e açúcar, né? Mas aí pro tiramisu você usa o A zabaglione? gente usa o zabaglione dentro do pouco do tiramisu, zabaglione. Mas não porque a sobremesa tiramisu vai isso. Vai. Ah, não sabia. Vai. Não sei. Entra mascarpone. Pra mim é mascarpone e café, assim, eu não sabia o resto. Biscoito molhado no café e aí eu acho que deve entrar algum Entra algum alcoólicozinho, alcoólico. assim, eu o acho. zabaglione deve entrar, né? Entendi. Eles devem Eles põem outra coisa. Enfim, mas conhaque. esse é um dos sabores que a gente usa ovo, vai, sei lá. É tipo... crema. A gente faz uns sabores que é de ovo, Mas a gente quase inclusive, não usa mas lá é no difícil. nosso, né? Ah, entendi. Não, mas tem gente que usa como estabilizante. Sim, É, exato. o stabilizante. como- Inclusive, quando a gente fazia em casa, a gente fazia com ovo. É, a gente né? fazia o que com a gente ovo tem no acesso, começo, né? Na Em casa. KitNed lá? A gente fazia com ovo. Só que você se espanta, né? Você vai fazer, sei lá, 1 quilo de sorvete, você tem que botar 8 gemas, tipo, você tem que botar muita gema, entendeu? Aí fica caro o produto também, enfim. Aí E fica com sabor de ovo. E fica com também. sabor de ovo. Então, você tem que botar muita baunilha pra balancear. Aí tem que fazer um sorvete de esse sorvete de... Como é que fala? Aquele docinho português lá, o... pastelzinho. Pastel de nata. né? tem que fazer Pastel um de sorvete pastel de nata, né? O pastel de Santa Clara também. É, o sorvete de Santa Clara. A gente já fez muito sabor esquisito lá. Aqueles eggnogs americanos que muita tomam no coisa. Natal. Fez um de chocolate com charuto, cara, uma vez. Charuto? A gente A gente botou... fez uma infusão de A tabaco. gente fez uma ali com infusão, charuto. a gente abriu um charuto, né? Despedaçou ele inteiro. Isso na Pine ou... Na Pine, na Pine, Pine, é. na Aí a gente Pine, deixou já lá, a gente esquentou a calda, né? Puta, Chocolate. tem cliente que vem lá até hoje. 5 anos atrás, a gente fez aquele caraca, aquele lá de chocolate com Ele charuto. fica meio defumado, é isso? Ficou defumado, um pouquinho Meio ardidinho, apimentadinho, assim, aquele apimentado do tabaco. que nem quando você põe o charuto na boca, fica meio apimentado. Alguém de vocês assim. curte charuto? Cara, meio um Cara, de pouco. vez em nunca É. eu... E aí, mas veio a Tosto brisa e... A gente Só tava... pra tirar onda. É, só pra tirar onda mesmo. tirar Só tirou onda. Era charuto com o quê? É charuto com chocolate. Charuto com chocolate. Chocoruto era o nome. Chocoruto. Chocoruto era o nome. Cara, e pior que assim, eu gosto muito de charuto. E chocolate com charuto é uma baita harmonização, entendeu? Aí meu fica tio, bom. né, o Von, ele falou... Ele... A gente chegou a fazer pra ele. Ele tem um clube de charuto. Ele tem um clube de tio aí charuto do pessoal. que ele fuma gosta de pra caramba charuto, com assim, o bastante. Eles experimentaram? Esse cara Eles gosta. mandaram, gosta a gente daquela. fez um pra eles uma vez. E aí eles mandaram charuto aprovaram? Pra gente, a gente mandou pra eles. É, aí veio, pô, o pessoal lá. Aí começou a mó vir um monte de amigo dele lá na loja lá perguntando. O problema é se começar a fumar charuto na calçada, né? Enquanto toma sorvete, que o cheiro do charuto impregna, É, né? impregna bastante. É, mas a infusão foi curta, justamente pra não soltar muita nicotina, né, tal. Então Tá. foi uma infusão a quente, tipo, É, só 2 minutos, chuchamos rapidinho, ali assim, só. é. Chuchamos. E foi suficiente pra pegar um pouco do Foi. gosto. Ficou charuto é muito forte, interessante, cara. Inclusive, por isso que até hoje a gente... Até hoje falam. É. O concurso de criança foi... Como que surgiu essa ideia? No Dia das Crianças, vocês lembram?
Eu lembro. Foi... Puta, Eu peguei a ideia de um outro lugar, né? Tá, É. eles... Porque o... Era alguma... acho que era isso, assim. Era um papelzinho com Era um desenho, papelzinho, inclusive a gente deixou pessoa... durante um mês lá, eles podiam pegar o papel e desenhar o sabor. E quem foram os jurados disso? Quem que decidiu? Era voto popular? Foi interno, assim. Foi... Do tipo... na verdade, a gente... Não, a gente eliminou metade, jogou... né? Porque metade era... Não dá pra fazer. já Não, tinha 50, metade não dá mais pra de fazer. 40 Então era anos coisa ali. tipo, pode estrela com... Com unicórnio. Sei lá, sabe o que eu tô falando? Criançada... Não, e tinha também de uma galera que era bem mais velha, né, cara? Que também não era o propósito Exatamente, do negócio. Era, tipo, os caras só... Uns sabores marmanjos super lá, maduros, faz né? um de Não, chocolate com charuto notas aí pra nós. Com notas amadeiradas enfim, de Kumaru. Não, é isso. Não é lógico que uma criança a gente que fez. botou Exato, tutti-frutti A gente, com então, algodão a gente doce. pegou os que eram viáveis, digamos, um poolzinho assim de, sei lá, eliminamos metade, pegamos metade, isso aqui é viável, vai. Aí jogamos acho na que alguém votação, escolheu, eu né? acho que a gente jogou numa votação popular. Não foi? Acho que era. A gente fez uma Era votação isso. A gente fez uma popular, votação. escolheram lá o top 3. Aí dessa Eu a gente lembro até pegou. hoje, cara. Era pão de mel crocante. Era pão de mel crocante, isso eu Tinha vi. um pão de mel com- crocante. Aí tinha um que era de tutti-frutti lá. Tutti-frutti. Tutti-frutti. E o outro era qual? Você lembra? Não, eu vi hoje de manhã, esqueci, eu putz, não lembro. ficou sensacional. Esse pão de mel crocante ficou sensacional. A gente fez o pão de mel do zero lá. Putz, dá trabalho, né? Porque tem Aí vai tem essa canela, pegada. um monte de especiarias. especiarias. A gente tenta fazer sei lá, tudo, fez tudo que a gente tudo, usa no sorvete, a gente tenta Hoje acho que eu faria uma... fazer a gente mesmo, né? Então, a calda que entra de morango, que entra nesse sorvete e tal, pô, a Cara, gente porque, fez. porque na cerveja artesanal é o contrário, assim, faz de conta, tem... É normal você ver as cervejarias, tava a língua toda hora. Você vê as cervejarias americanas, elas vão falar assim, vamos fazer uma cerveja com óleo. E aí o grande marketing é os caras jogando um monte de óleo no tanque da abraçagem, entendeu? Pra mostrar que tá indo óleo, Sim, de, óleo de verdade, verdade, Agora a gente tá fazendo com não sei o que fruta, aí mostra. E aí já vi vários como bacon, maple, por exemplo. Eu acho que essa seria até talvez a brisa pegar o pão de mel do que você tentar fazer do zero. Na verdade, vocês fizeram pão de mel para depois jogar na cerveja. Isso. Então tudo bem. Não é que vocês tentaram reconstituir o sabor do pão de mel. Não. Algumas vezes a gente faz isso também. A gente faz Dá isso pra também, fazer, usar essa técnica Por também. exemplo, Mas é bom porque daí tem pedaço, textura diferente, né? Eu a gente das gosta de texturas, pedaço. Eu gosto de pedaço, né? O Pine do nome é do quê? É uma brisa aí. Putz, na verdade, a gente tinha uma lista, né, de nomes, né? E é A gente difícil mandou lá dar pro INPI. né? Aham. E o que passou primeiro foi esse, mas a gente acabou abraçando. Mas foi um dos nomes que. Acho que minha irmã deu essa... A gente tava nessa brisa meio Fibonacci, sabe? Não, Tipo, eu não tava. Quem tava era ele. Como assim? O que é Fibonacci? Número. Tá. Golden Ratio, do universo. sabe? Entendi, essas coisas. entendi. Pine, Lua em puta, Câncer ali. é um símbolo muito forte, né? Então, Tá, a o gente- que atrai energias positivas, é isso. Pá, e a gente tava. Não sei, foi um dos nomes que tava lá. A gente é super desapegado também. Mas acho que minha irmã que deu, né? Ela que deu a sugestão, porque a gente tava procurando. A gente tá captando, né? Falou, Tal, aí tem ideia aí, ó, amigo, família, ó. Aí minha manda irmã umas deu esse ideias. nome, assim. A gente falou, pô, legal. Aí, Foi isso. E calhou que a gente tava em Pinheiros, né? A gente abriu lá, né? Primeira loja. Aham. Não foi de propósito, a gente tava com o nome antes, inclusive, do que o ponto, mas. E aí calhou, vingou. Vingou, é. Você não acha que pistache é meio overrated, não? Vocês Pistache? curtem muito o sorvete de pistache? Cara, eu não tomo assim? muito. Eu gosto, mas não é meu preferido. Cara, é um dos que mais sai, geralmente, não Ah, é o é? que mais Eu sai. acho que é o que mais É o sai. que mais sai lá. E hoje em dia Mas tá realmente, naquela a gente- febre. É o que tem menos margem também. É o que tem menos margem, porque. Mas É é o mais melhor. O pessoal gosta do nosso porque, cara, não tem muito segredo. A gente põe bastante. A gente, mão pesada mesmo. Não fico miguelando. A gente põe bastante. Mas o pistache nem tem gosto direito, assim. Você acha que tem um gosto? Então, Você fala, tem, putz, isso aqui é um tem gosto de meio pistache. torrado, assim. Então, um gosto de meio torrado. Pode ser gosto de qualquer castanha. Não, mas é mais castanha. característico. No de pistache você sente, né? Então, Acho que a galera curte de ser uma... tipo, no Brasil, o pessoal adora falar que é descendente italiano. E acho que é por isso que, pra mim, na minha cabeça, veio de tanto essa ideia do sorvete de pistache. Não, tem um pouco da hype aí, tem sim, um pouco com da hype, certeza. né? Mas, Puta, é um mas produto querendo ou caro, não, por, né, isso pessoal? por isso que é caro, né? Porque é uma E a das pessoa castanhas. agora faz aquelas casquinhas com um monte de pistache jogado em cima também. E é pra tirar foto e pra falar É. que metade vai cair no chão.
Experiência lá, né? Experiência, exato. Eu já fui lá também. Fui uma vez já. É legal, cara. O sorvete até que é gostoso também, mas sei lá, eu não tenho paciência, entendeu? Eu não gosto de fila, cara. Então eu não gosto de fila, cara. Então esse negócio que é muito hypado, assim, que demora muito, cara, puta, eu já não gosto. E soft é sorvete? O quê? Soft? Soft serve? Aquele... É sim, cara. Eu já peguei a minha calda de pistache e botei numa máquina da Taylor lá. Que a gente tem uma percepção negativa, né? Porque McDonald's, sei lá, é um produto muito barato. Antigamente era o sorvete italiano. Por exemplo, não sei se você lembra. Tinha aqueles sucos coloridos assim na maquininha. Era tipo 26 Tem era uma máquina dessa dia. nostálgica lá em Pinheiros, em alguma loja. Os caras estão fazendo assim. Dá pra gourmetizar bem. Assim, Aliás, a sorveteria da cidade lá do pessoal do Rueda é soft, né? Sim, é soft, é. Então, soft E eu imagino que seja um premium. soft. É que eu nunca experimentei. A gente experimentou talvez no Taste lá. A gente experimentou já. Não, sim. Umas 3 vezes. Não, cara, eu acho que é bom, mas tanto que é por isso que precisa jogar um monte de coisa em cima. Entendeu? Porque só o sorvete em si... É um sorvete. Mas é a experiência, né? É pra tirar foto, né? Vai, vamos ser... e aí você põe coisa com pinça marshmallow em cima do sorvete é pra tirar foto, né? Entendeu? Mas o soft basicamente é o quê? É mais emulsificação mais leve, mais rápida, por isso que sai dessa forma? Então, o soft ele tem um cilindro assim, que ele é a mesma coisa, ele tem um raspadores lá, ele vai gelando e ele vai cuspindo pronto na frente, né? Então, se você botar uma calda boa, ele vai sair um produto bom. A gente já pôs na nossa calda, mesmo um sorvete de pistache, aquele lá derretido dentro de uma máquina soft, ficou sensacional. Só que o soft tem uma pegada, que se dá pra você escolher quanto de ar você vai querer pôr dentro do seu sorvete, entendeu? Tipo, por exemplo, um Mac da vida, eles meio que... tem um injetor deram um mecânico, pouco de... tem uma bombinha que fica injetando ar, literalmente. O Mac prejudicou um pouco a reputação do soft aqui no Brasil. Ou popularizou. Se não fosse tão barato, não teria... Adoro. Eu não julgo, cara. Eu tô passando na frente do quiosque lá por R$2. Ainda mais que eles tiveram aquela brilhante ideia de fazer um misto, tá ligado? Pra quem tem dúvida de qual escolher. Sem julgamentos, mas eu acho que sim. Então o pessoal ele tem um preconceito, né? De soft. Pô, soft não é sorvete, não sei o que lá, mas se você fizer gosta. Meu irmão principalmente adora. Eu ainda penso em formatar um modelo de soft aí no futuro breve. É que pra mim, eu acho que é porque você precisa ter várias máquinas diferentes, né? Você precisa ter, tipo, basicamente uma máquina por sabor, assim. Tá. Não, você precisa de uma máquina pra... Dois sabores, vai. Mas mesmo assim, então, vou ter 20 sabores lá, tem que ter 10 máquinas dessa. Aí é caro, né? E outra, ele tem um certo limite, né? Então, por ele congelar na hora, tipo, on demand, assim, né? Se tiver aquelas filas enormes. Se tirou 5 seguidos na máquina, o último vai sair mole já. Que começa a esquentar. Então... Depende da máquina. Depende da máquina, óbvio. Mas eu tô falando de modo geral, falando grosseiramente, tem esse problema, entendeu? Você tinha que ter 2 máquinas pra ir revezando. Você vai usando uma, depois usa uma, depois pra não dar tempo de... Se tiver uma máquina cara pra deixar parada. segundinhos aqui. Não, mas se tiver uma máquina boa, ele dá conta. Não, dá conta. Mas é caro, né? Mas seria um novo business isso. Uma maquininha dessa. Deu pra perceber que assim, o seu irmão não tá muito empolgado com a ideia do soft. Eu gosto. Mas não pra agora. Inclusive, a gente tá investindo agora pra... Mas a coisa que eu ia perguntar é assim, por que trabalhar entre irmãos? Porque se vocês dois falam assim, não, a gente sempre foi apaixonado por sorvete e a gente quis, então, tipo, vamos, já que a gente gostava de sorvete, vamos fazer junto uma coisa. Agora, assim, me pareceu do tipo assim, a ideia seria bom trabalhar junto, vamos trabalhar com o quê? Sorvete. Acho que sim. Qual que foi a ordem? Trabalhar com o irmão primeiro ou trabalhar com sorvete primeiro? Acho que com sorvete primeiro, né? Acho que sim. Se você fosse um outro produto, eu tava meio sozinho, né? O Rafael, ele tava já querendo empreender já, sozinho. Eu já, eu gostaria também de fazer algum negócio próprio, mas... tava em escritório, né? Trabalhando em escritório Mas aí, depois que ele voltou aqui pro Brasil e a gente juntou um dinheiro suficiente pra, sei lá, comprar as máquinas. E a gente começou a fazer muito teste, né? Então a gente conseguiu alugar uma máquina mais profissional. Se alugar não, pegamos emprestado com o pessoal, a gente tinha um relacionamento. A gente pegou uma máquina emprestada, assim, temporariamente, fica em casa aí, ó. É uma semi-profissional, só que dá pra você fazer em casa. A gente ficou meses lá fazendo sorvete em casa, numa máquina melhor. Até porque a obra atrasou pra cacete. Até uma hora que a gente falou, porra, cara, isso aqui tá bom, velho. A gente dava pro pessoal,
pessoal gostava. Falou, pô, bom pra caralho. Melhor do que vários aí que a gente tomou. Pô, acho que dá pra vender isso aqui, hein? Vamos aí. A gente foi meio na coragem, assim, também. Família apoiou? Ninguém Com certeza, falou, não. A gente pegou empréstimo também com parte da família, né? A gente não tinha dinheiro todo para reformar, principalmente. Então, teve muita ajuda da família, sim. Até hoje, né? Sabe como é? Até hoje. Pais Mentores, coreanos. são mentores, né? É isso. O meu tio também, enfim, a nossa família Querendo ou bem não, unida. eles- Essa parte de negócio, assim, a gente se fala bastante. Mas é muito palpite, assim? Também, mas, cara, Também, mas mas palpite é a gente bem-vindo. é válido, cara. acho Pode que ser tudo é crítico. válido. Meu pai, ele, no começo, você acha que isso aqui ele falou, tá bom, mas você acha que é bom o suficiente pra vender isso aqui? Mas o palpite geralmente é em cima dos sabores bom do eu sorvete pensar ou nessas do coisas, business? Dos dois, eu acho. Mas a gente tenta relevar um pouco a questão do sabor, porque é muito pessoal Exato, isso aí. exato. Ainda mais pessoal mais Agora- velho. Sim, exato. Agora, na questão do business, pô, a gente sempre... eu acho bom, né, ter esse outro olhar. Porque, querendo a gente, coreanos aqui no Brasil, acho que a maioria tem uma história parecida, né? A gente teve pais imigrantes que trabalharam muito, né, Priorizaram para estudos, priorizar a educação dos filhos. Então, acho que a gente... chegamos aqui não é à toa, né? Ele, de certa forma, assim, eles têm uma sabedoria, uma vivência, né? Então, a gente, obviamente, leva em consideração, mas não é também... A gente ainda, querendo ou não, tem umas nossas próprias ideias também. E acho que é um equilíbrio de tudo isso aí, né? Tá. O palpite no sorvete não dá pra ficar levando muito em conta, assim, parte da família, mas dá pra levar também em conta da parte do público. Dá pra ficar mas- ouvindo as sugestões do pessoal? Mas a gente filtra bastante também, né? Tem que senão filtrar não- bastante também. Senão não dá pra... Ainda mais sorvete. É isso que eu falei, a máquina no mínimo bate 2 quilos, né? A gente tá comprando uma máquina maior agora que... O máximo é quanto numa batida só? Essa máquina que a gente tem agora, acho que sai uns 7,5 no máximo. Em quanto tempo? Rapidinho. 5, 10 minutos. Não é rápido. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um batch de morango, não é que você faz só 7 quilos, você põe na capacidade máxima e pronto. Tem que fazer várias, não? Tipo, vai fazendo vários batches de morango de uma só vez. Essa nova aí eu acabei 16, por exemplo. Mas o mínimo é o quê? Uns 8, 7, por exemplo. Normalmente 1/3, né? Então 16 deve ser uns 4, 5 deve ser uns 4, 5 quilos. 6 quilos. Aí, então, Tá. é que nem você tá falando, não dá pra ouvir todo mundo, né? Então, vem o cliente e fala, pô, você não vai fazer o sabor de, sei lá, chimarrão? Você compra 4 bom, quilos? a gente faz. Aí ela vem na loja no dia assim, pegou uma casquinha de um sabor pequenininha assim, desse tamanho. Eu falo, porra, meu, sério, a gente fez tudo isso só pra... mas O mínimo faz parte, seria o quê? cara. 4 quilos? Nessa máquina grande que a gente pegou, assim, mas hoje a gente bate no mínimo uns 3, vai. A gente não expõe menos do que A isso gente na não, a vitrine. gente bate isso. 3 é só quando for fazer Na teste. verdade, ou então, uma coisa final de pontual, semana a gente bota porque cuba de bate 4 muito. até 6, 7 quilos. A gente põe umas cubas grandes, Põe assim. uma cuba grande pra não ter cheiona. que ficar trocando toda hora, não acabar toda hora, sabe? E o cliente vê aquela cuba cheia, Aham. alta. Tipo, final de semana dá pra trabalhar assim. Ah, Dia de ah, semana a gente faz umas cubas de 4, 3. Aí dá... O sorvete já sai naquela cuba? A gente tira já direto tira nela. e decora e bota os adicionais, né? Que se for calda... Tá, mas por exemplo, quando o sorvete, você já tem morango, mas você sabe que hoje vai ser um sábado de sol, a gente precisa fazer mais morango. Aí vocês vão guardando dentro da a cuba, dentro do freezer? a cuba dentro do freezer. Cuba pronta já. Ah, então não é aquelas cubas tipo do estupendo que é pra fora da cuba sorvete. Aquelas A cubas. gente tem umas tampas especiais que ela sobe pra cima, assim. Ah, então dá, fica dá tipo pra um domo, empilhar, né? então? Dá. Ah, Mas tá. elas sobem pra cima até... Ela sobe um É o pouco, dobro, só assim, que o ela dobro é também. reta Tipo em cima. tipo então um dá pra você bonezinho, empilhar. assim. Agora, Dá se pra fosse empilhar, pra fazer dá pra aquelas lá, mas tem tampa mais alta também. Tem também. Ah, Tem pra muita poder- gente que trabalha com... Aqui no Brasil é essas cubas decoradas, grandes assim, vende, né? Aham. O pessoal gosta, come com os olhos, né? Mas eu vi que fora, principalmente na Itália, assim, Estados Unidos, metade dos lugares também usa bastante aquele esposeto que é fechado. Você não consegue nem ver. Você vê a lista do sabor, quero aquele lá. Ela vai lá e tira a tampa,
serve pra você. Uma das sorveterias que fica mais perto da minha casa normalmente é assim. É mais tradicional. Na verdade, mantém um sorvete A Leboteg trabalha assim, né? Por exemplo. em condições melhores do que aquele aberto, né? Porque fica fechadinho. Você tem que ter um giro muito grande pra justificar de ficar aberto assim. Acho que sim. Só que também gera venda aquilo, né? Então, é um puxa o outro, eu acho, né? Nossa, depois de trabalhar com bar e ouvindo a história de vocês, da provinha, dessas questões, eu fico... Senti umas dores aí. Eu fico com muita preguiça. Nossa, não entraria nesse mercado. A gente tá saindo do operação. Eu também. Eu só queria fazer sorvete. Mas é legal, cara. Tem uma arte do atendimento. Até hoje eu falo. Não, sim. Eu acho um boleto aqui. É muito bom você ser bem atendido em algum lugar. Não, né? mas é a melhor coisa. é o grande diferencial, mas é muita troca de energia, sabe? O cara que vai atender com... É que assim, sorvete, pelo menos, acho que quase todo mundo que vai comprar sorvete, pelo menos, já entra um pouco animado, né? Não tá querendo descarregar, né? Então, talvez isso ajude, mas essa troca de energia de atendimento, você também acaba pegando muitas dores e você não tem uma cabeça bem resolvida, você vai descontar nos outros. Sim. Vocês já chegaram a ver sorvete na Coreia? Assim, tem uma escola coreana? Não, eu não. Antes de se interessar por sorvete? Não, acho que não. A gente lá na Coreia... PBB, né? Uma época pegou bastante aquele... Amorino, não é? Estilo... Não manjo. É um que eles montam uma casquinha que parece uma flor, assim, com as pétalas, assim, de sorvete. Já viu? Isso aí pegou bastante uma época lá. Mas também é coisa... Mas você acha que isso aí foi uma coisa que a Coreia inventou? Não, é francês, na verdade. Ah, tá. Só que operacionalmente é um pesadelo aquilo lá também. E eu cheguei a ver aqueles com fava de mel também, na Coreia. Tava em alta. Isso eu já vi, fava de mel. Fazem, tipo, um soft, um pedaço de fava lá, né? Isso aí também eu vi, tava em alta. Você acha que o paladar do coreano é mais pra escola italiana ou escola americana? Acho que mais italiano, né? Acho mais menos doce, mais clássico. Menos gorduroso um pouco, né? E acho que é visto como uma coisa um pouco mais premium, né? Tipo, o Ben & Jerry's é tipo que escola americana. É, americano. Tá. Puta, eu não consigo curtir. É mesmo? Ben & Jerry's. Nossa, adoro. Eu acho o marketing animal, assim, tudo que eles têm, o marketing, mas pra mim é tudo... sabor de doce com mais doce e um pouquinho de doce, assim. É isso. Mas sabe, puta, eu adoro essas merdas. A proposta deles sabe aquele casa de ferreiro espeta de pau? Puta, eu só como sorvete ruim em casa também. Eu não sou trouxa. Eu me programo, eu levo da loja pra casa, cara. Eu fico lá me entupindo à noite de madrugada. Como sorvete só se programar, cara. Você falou do Mac, adoro. Passo na frente do quiosque, eu tô comprando, velho. Sorvete não enjoa. Sou super democrático. Não, enjoa? Enjoa um pouco. É o sabor que enjoa ou é o sorvete que enjoa? Depois de 5 anos tomando cara, todo acho que dia, um pouco sabor, viu? Porque eu sempre, quando tem novidade lá, assim, algum sabor novo, eu vou direto na novidade. Então esse final de semana teve de brigadeiro aí, porque foi, sei lá, dia do brigadeiro. Aí fizeram umas cubas de brigadeiro. Aí eu tomei o de brigadeiro. A gente só toma os que é diferente. Faz 3 meses que a gente não faz sabor. Deixa eu tomar um pouquinho. Porque os outros tá lá quase todo dia, a gente já deu uma enjoada. Eu tomo bastante, viu? Meu irmão não toma muito. Eu tomo nossa. E essa coisa de fazer a casquinha na hora, pra ficar aquele cheiro de casquinha, assim, é uma pegada italiana, é pegada americana? Todo mundo tava fazendo isso? Cara, é uma pegada americana, que onde eu me inspirei foi lá no... Mas assim, você faz uma casquinha e fica o cheiro o resto do dia na sorveteria, não? Você não precisa fazer todas as casquinhas na hora. Mas a gente tá calejadaço já. A gente não sente mais? A gente não sente nada. O pessoal entra na loja, nossa, que cheiro é esse? Eu não sei, deve ser da casquinha. Eu não sinto, faz 5 anos que eu não sinto esse cheiro. Nossa, que triste isso, cara. Não, a gente não sente. Porque é animal, claro que sente. Você fica mas fica um pouco calejado, sim. Vocês nunca pensaram em fazer um sorvete sabor casquinha? A gente faz. Tem o sorvete sabor casquinha? A gente chama de pine cone. A gente usa as casquinhas que quebrou, a gente usa, às vezes, calda de chocolate. Sabe, ficou meio fora de padrão, a gente mesmo quebra lá. Não sabia que tinha. E aí vocês vendem, vocês explicam o que é o sorvete sabor casquinha? Sim. Aí o pessoal geralmente pede no copo ou na casquinha? Tem os dois, Não sabia não. Mas assim, a casquinha basicamente
vocês têm uma casquinha. Só um. Uma A formação. gente já chegou a A gente fazer chegou a fazer chocolate, não sei o que lá, mas hoje a gente só... Mas o gosto de quê da casquinha? É gosto de quê? Canela. Cookies? Ah, é canela. Nossa, a gente põe canela só. Eu vou passar a receita aqui, ó. Farinha, manteiga, clara, açúcar, Sal. canela e acho que é isso, cara. Nem Nossa, eu tomei algum sorvete recentemente que a casquinha era muito salgada. É. Mas acho que era até meio que de propósito. Mas assim, é bom, pegada. né? É muito Ou salgado, erraram não, a mas um receita pouquinho ali, assim fica Não, bom. eu nunca tinha percebido Ele que... dá uma quebrada. É que quando você falou sal, não me surpreendi. Você não me falou assim, nossa, vai sal na casquinha? Mas aí nesse dia eu falei, nossa... No sorvete vai sal. a gente também, põe uma pouquinho. pitada no sorvete em alguns sabores. Algum sal, tipo caramelo salgado. Tipo cheesecake, Também, caramelo mas com sal. acho que na maioria entra um pouquinho, porque dá uma realçada, né? MSG também? Não. Não, mas é uma boa ideia, hein? É uma boa ideia, a gente pode fazer um teste. Eu gosto, cara. Tem muita gente que fala que faz mal e tal. Não, mas isso é racismo. Isso aí Eu exatamente. falo que também falar acho. mal de MSG é racismo. É China Flu. Não, como que é? Esqueci, É o perigo amarelo. isso daí. alguma coisa assim. Lá nos Estados Unidos eles falam, né? Restaurante chinês, você come muito MSG e fica mal. Mas por exemplo, tem sorvete de missô, o pessoal faz missô, caramelo de missô também, não é? A gente fez já uma vez pra alguém? A gente fez já. A gente fez algumas zoeiras já também. A gente fizemos pro Foi a pessoal do Tininha que fez Farã. pra alguém, eu acho. Alguma coisa com lúpulo. Fizemos com Ah, folha de louro. Pra quem? Pessoal de um restaurante Tá. árabe. E fez de lúpulo. Fica bem amargo. Nossa, mas por que várias ele coisas pensou que que vi. quis fazer com Ele tava lúpulo? fazendo Ele tava montando uma sobremesa, na verdade. Também, que era com uma parceria com o pessoal de cerveja também, Tá. inclusive. E. acho que era Maniacs, alguma coisa assim. E. Ele pediu pra gente. Ele veio lá na loja, a gente fez uns testes juntos, Tinha de inclusive. whisky pra eles também. Fizemos alguns, assim. A gente tá fazendo umas parcerias. A gente faz vende pra umas parcerias, a gente alguns faz restaurantes. Kuroda lá, a gente faz de E. abacaxi, como é que é? Abacaxi com shiso pra eles. E chocolate branco com wasabi, eles pegam. Então, A alguns gente sabores que fechou são alguns meio exclusivos, exclusivos, é. né, deles. Então, a gente faz assim. E a gente tá fazendo umas parcerias, agora a gente tá montando a fábrica, né? Então, nesse sentido, vai ficar mais fácil pra Hoje você tem uma fabriquinha na sorveteria a fabricar mesmo. aí na loja, é, isso. tudo fabricado. Uma fábrica loja super pequena, a gente consegue atender aquela loja, mas a gente tá querendo abrir mais pontos, né? Potencialmente, e expandir essa parte Quem sabe franquear, né? de negócios. Então, o primeiro passo, na verdade, então, seria aumentar a produção, não aumentar as vendas num novo ponto, porque a produção agora já está na sua capacidade quase que máxima. Não, na verdade a gente consegue produzir mais. A gente tem um gargalo de. A gente tem uma loja só, né? A gente Então, tem horas. Antes de X horas pensar venda. na fábrica, daria para fazer mais sorvetes e achar mais pontos para vender. Daria, mas a gente tem outros problemas que vem aí, é estoque, é espaço. Então a gente tá focando em abrir a fábrica primeiro para depois a gente. Aí dá pra desenvolver bastante. Deixar mais cliente, estruturado, enfim, entendeu? Achar mais pontos. E aí já iria para uma franquia ou já iria para uma segunda unidade primeiro? Então, Acho que franquia agora tão cedo não dá, né? Eu acho que tem que validar o negócio. Essa fábrica primeiro. vai ter loja também. Vai ser um espaço um pouco maior. Vai ser maior. Vai ser em Pinheiros também? Não, a gente tá reformando lá em. Na Vila Nova. É Vila Nova, entre. Tá. É Vila Nova e Itaim, lá por lá. Vila Olímpia, Vila Nova Conceição. Um lugar caro para fazer uma fábrica. É caro, Porque mas- tem que ser uma loja junto. Sim, é loja. É, uma loja. Vai ser uma flagship lá, então vai ter... Enfim, vai ter alguns ambientes, vai ter até... Vai ser uma loja um pouco vai ser maior, mais só que a bacana lá. parte de trás a gente pegou metade do imóvel lá e vai fazer fábrica. E vai ter que ter mais coisa além de sorvete, então. É, Vai, a gente tá vai pensando em entrar uma parte trabalhar de um confeitaria também, algumas outras pouco. Quem sobremesas. sabe até café da manhã, a gente tá pensando, então... Vamos ver, né? Aí é um novo Vai abrir business as pernas. totalmente diferente, né? Tá vendo aí, a gente tá vendo. Mas aí que tá, Tô né? brincando, Quando a gente- você não é bom em alguma coisa, você chama a gente que é bom nisso. Então, aí a gente tá trabalhando Tá. nisso. O nosso core é o sorvete, né? O core ainda vai continuar nosso sorvete, know-how, da Pine nosso ali e tal. forte é esse. Cara, acho que o produto mais próximo depois de sorvete, assim, que dá pra fazer junto na mesma estrutura de fábrica, é o que a gente falou agora há pouco, é salsicha, mano. Que é continuar nos emocionados. Exato. Não, mas pior que a gente teve proposta de outras marcas que queriam vender a fábrica pra gente, ou então entrar com uma Terceirizar. parceria. Só que a gente escolheu seguir assim, fazer a nossa própria, né? Vamos Porque ver. dá pra falar que já é uma marca que daria pra terceirizar a produção, pegar pelo menos os sabores mais populares e tentar botar
na prateleira, né? Por talvez. exemplo. Mas por que não a Seria uma gente outra. mesmo? A gente vai tentar fazer a gente mesmo isso. Eu mudei um pouco também. A gente mudou um pouco a estratégia, né? Do começo, assim. Eu queria, que nem eu falei, né? A gente começou só com os potes de 500. Então Aham. a gente queria seguir para uma parte mais de indústria, eventualmente. Tá no supermercado e tal. A gente viu que também não é tão fácil essa parte aí, né? Então, Não é nada fácil. você vê a geladeira hoje, freezer do Pão de Açúcar. A concorrência de sorvete é grande. Não só isso, a margem é muito a margem é muito pequena em aí supermercado, cê- principalmente se apanha em no supermercados prazo grandes. de pagamento dos caras Então também. tem uma série de Então, coisas tem uma aí série que de coisa. tem por trás disso aí. Parece que o cara tá fazendo um favor de vender seu sorvete, né? Trabalha com Aí fala, varejista grande. não, a margem... você tem que me pagar no prazo que vocês me deram. Então tá bom, então a gente vai jogar seu sorvete lá embaixo. Né? A gente já tem problema. foda, então. E se deixar o seu produto na mão de outro, é ainda mais, por exemplo, sorvete. Pô, derreter um pouquinho já ficou uma merda já. Eu viro e mexo, eu vou no supermercado, eu vejo o freezer aberto, eu fecho. Porque eu fico com dó dos concorrentes. Foda, cara. Eu falo, foda. porra, mano. Esse cara deixa o freezer aberto aí, mano. Cara, mas eu já vi muito freezer de carne aberto e eu acho que os caras deixam de propósito, sabia? Eu também fechava tudo. Mesmo? O de sorvete eu nunca vi aberto, assim, né? Mas tem aquelas ilhas de carne. Sim. Quase sempre tá aberto. Não, aqueles que é exposto assim. As ilhas. Assim. Não, ele tem a tampa, né, do congelado. Mas aí não sei, quase sempre Mas tá não precisa de aberto. tampa. Esses que são horizontal, o frio fica preso ali embaixo na Então, bacia. eu acho que eles Agora, meio... O horizontal, você abriu a porta, desceu tudo. O frio já saiu na primeira que você abriu, entendeu? Aham. Freezer horizontal é um problema também. Aí, por isso que eu achava que os caras deixavam aberto meio que por causa de gelo, eu não sei. Pode ser. Porque eu já vi aberto, igual você já fez. Você falou daí, fecha, eu já fechei, depois já vi o cara abrindo de novo, tá ligado? Sei lá, eu sempre Você tá fecho. atrapalhando, o cara tá achando que tá mudando, o cara fica puto. Quando O sorvete, às vezes eu recomendo. Vamos supor, se estiver muito duro, deixa um pouquinho fora, 5, 10 minutos fora, deixa descongelando um pouquinho. Aí tira, bota no pote e guarda pra não derreter e recongelar, né? O problema sempre é o recongelamento, né? É recongelamento. Assim, principalmente se não for na máquina. Quando Recongelar na máquina tá bom. conhecendo vocês, assim, quando o Rafael pensa assim, vou trabalhar com sorvete, não foi uma coisa do tipo assim, nossa, que da hora, que sabores vamos fazer. Eu acho que vocês já deviam ter imaginado assim, tá, mas como que se ganha dinheiro com sorvete? Não deve ser só vendendo, então. Qual que era o plano inicial nessa época, quando vocês estavam rascunhando a sorveteria? Acho que quando você vai rascunhar a sorveteria, antes de rascunhar quantos sabores e quais sabores, como que a gente vai vender, como que vai crescer, como que vai abrir, se vai abrir mais loja ou não. Qual que era a ideia original? Cara, já teve... Então, a gente não foi os primeiros players, né? Então, teve muita gente que apanhou bastante já antes da gente. A gente, por a gente ter entrado um pouco depois, a gente já tinha algumas referências e já tinha algumas práticas que outras pessoas botaram em prática e não deu certo, ou deu certo. A gente conseguiu aprender, acho que com o erro dos outros também. Então, a gente já tinha um relacionamento com o pessoal que tinha sorveteria também aqui. E então a gente trocou muita figurinha no começo, né? E o pessoal foi aberto, assim, pra conversar e trocar figurinha? Sim, alguns sim. A maioria sim. Alguns eram amigos do Rafael, que conheceu no mundo do gelato, assim. Ou então outros a gente conheceu através de outros negócios, pelo mundo do franchise. Então rolou bastante troca com o pessoal que já tinha sorveteria no começo, né? Então a gente tinha uma ideia, a gente tinha um plano... DRE, todos esses negócios aí, e a gente foi validando com conversas mesmo, e vendo os outros players também. Mas, tipo, a gente me despertou, eu também não sou burro, né? Então, me despertou esse interesse aí de abrir negócio e fazer negócio com isso, porque, bom, tinha margem, né? Tem uma margem legal aí. A margem é boa. Se você produz, que é muito tem uma trabalho, margem né? legal. Tá. Outro que tava tendo um boom, né? Então, pô, a Bátio tava bombando aí, todo mundo bate, só era só Bátio, né? Que tava Tipo, dá pra dividir esse bolo com mais gente. Era essa a ideia. É isso. Tem É que espaço. nem, sei lá, beach tênis. Pô, tem um monte de gente abrindo. Se eu abrir, provavelmente dá pra e dar. ainda- Você pega um timing legal, né? Então, Você acha que ainda tem... O time ainda pra sorveteria ainda tá bom ou já passou? Não, eu acho que ainda tem, mas eu acho que tá ficando Tá cada vez maturando, mais. né? Tá maturando. Porque você vê um monte de. Eu mesmo, cada dia eu abro meu Instagram, tem alguma outra sorveteria nova. Isso em São Paulo, né?
Eu vou seguindo sempre as pessoas. Então sempre tem umas pequenas surgindo. Pequenos que nem a gente, eu digo. Tipo, sabe? Surge uma marca aqui, uma marca ali. Eles trabalham legal, parece. Inclusive, ontem eu fui lá. Lá na Vila Madá, lá visitar uma operação lá de um... Que eu sigo eles no Insta, mas nunca experimentei o sorvete, né? E ficou curioso. Aí eu fui lá. Legal também. Ok, sabe? Mas aí a ideia era ser uma fábrica e poder vender para os franqueados, é isso? No início não, na verdade não. Inclusive porque a gente tinha alguma questão de não concorrência até. Meu tio não sei se ele comentou, teve alguma movimentação lá no negócio dele. Da Gingin. E a gente, como parte da família, a gente entrou nessa cláusula que a gente não podia concorrer no ramo alimentício durante, sei lá, 5, 10 anos. Então a gente foi para essa parte mais... A gente queria ver, a gente queria testar. A gente tinha uma ideia, um negócio, a gente tava com dinheiro, a gente achou que a gente tinha um produto bom, a gente tinha um espaço no mercado para preencher e a gente botou a cara aí para ver o que acontecia, né? E deu certo. Você perguntou por que a gente entrou no negócio junto, acho que é muito isso. A gente acabou ficando muito unido, né? Morando fora. Morando fora, longe dos pais também, muito tempo. E... A gente fazia o mesmo ano de faculdade lá. Cara, ele regrediu tem aquele papo lá de você não fazer negócio com família e negócio separado. Cara, porque não faz sentido nenhum. Eu conheço esse cara desde que eu nasci. Eu confio nele 100%. Por que eu não faria negócio com... E na sua casa, o seu pai e o irmão dele também fazem negócio juntos? Sim, também. Eu já tenho um exemplo dentro de casa. Acho que muitos coreanos também tem isso. Família de imigrante, né? Então a gente tende a ficar mais unido, eu acho. Então... E o seu irmão não fica com ciúmes que ela não foi chamado pra fazer sorvete juntos? A gente chama. Se ela quiser, as portas estão abertas aí. Pega meia parte aí. As portas estão abertas. Ela tá fazendo o que no Canadá? Ela tá trabalhando numa empresa de ela fez moda, consultoria há muito tempo. Ela trabalhou em consultoria, aquelas empresas grandes de consultoria, Deloitte, eu acho. Deloitte, ela trabalhou durante muitos anos e saiu. Acho que agora ela tá numa empresa. Ela foi pra EA, né? A EA Sports lá. É verdade, ela fez uma parte lá, consultoria. Ela tá seguindo carreira solo. Tá fazendo carreira. Tá certo ela. Tá certo. E agora ela tá numa outra marca grande lá, empresa grande roupa, também lá no Canadá. Entendi. Vocês lembram, assim, quando vocês começaram a brincar com sorvete, KitchenAid, assim, qual que vai ser o primeiro sabor que a gente vai testar? Putz, eu acho que eu fiz de morango, cara, primeiro. Que é o mais básico, ficou talvez? Horrível, ou porque vocês gostam? Ficou ruim. Não, acho que... Morango ao leite, sei lá. E ficou ruim mesmo? Passas ao rum. Eu não gostei, cara, ficou ruim. Fica muito doce. No começo a gente era uma zoeira, né? A gente vocês fizeram passas ao rum depois? Geladinho, sabe? Muito gelinho, ficou muito gelinho na primeira Legal vez. Também. Aí você vai aprendendo, né? Passas ao rum é nostálgico, né? Não tem mais, cara, né? eu tava cortando com... Na verdade, o passas ao rum, se não me engano, vai... Sabor de velho, né? E assim, não tem mais hoje em dia, nenhum lugar. Não tem. E você fizeram passas ao rum na época por causa do... Tinha rum sobrando em casa. Acho que a gente fez, inclusive... Não, eu fiz porque eu gostava, cara. A gente fez porque a gente gostava. Eu gosto de passas. Mas nunca teve passas ao rum na Pine. Acho que teve já uma vez ou outra. Primeiro ano a gente rodava. Mas não sai muito, esse que é o duro, entendeu? Por isso que saiu de linha, inclusive. Acho que não tem nem mais daqui bom. A gente não sai muito. Agora, um que é clássico, um flocos, a gente faz lá e sai bem. Porque... E vocês lembram qual que foi o primeiro sabor que vocês fizeram em casa? Falaram assim, nossa, esse realmente ficou bom? Agora deu certo? Acho que esse de passas ao rum aí ficou bem legal, cara. Eu lembro que... acho que foi um dos primeiros que a gente falou, nossa... E eu fiz vários testes com esses aí. Pra fazer passas ao rum? Eu fiz, sei lá, primeiro eu deixei de cozinha molho. Cozinha o rum, não cozinha. Deixa de molho. Não tem no YouTube uma receita de passas ao rum, é um sorvete brasileiro, não? Não achei. Hoje em dia tá não, lá nos Estados Unidos é forte. Rum Raisin. Que chama... Rum Raisin. Acho que hoje em dia você bota no chat GPT, ele cospe a receita pra você. E não tem muito segredo, cara. Todo mundo te ensina a fazer sorvete. Você pesquisar. Eu aprendi em fórum, pesquisando. Tinha um fórum, na verdade, no Facebook, há anos atrás, deve estar ali ainda, mas que juntava um monte de gelataios do mundo inteiro
que tinha alguns professores que a gente teve contato também nesse mundo do gelato aí, que faziam parte desse grupo e, o pessoal trocava ideia lá abertamente, assim, puta, aqui no meu país, eu tô aqui na Bahamas, não tenho leite fresco, o que eu faço? Os caras pega leite em pó, faz isso, aquilo, não sei o que lá. Tô aqui em sei lá onde e não tenho... Tem creme de leite, faz com manteiga, tanto para tanto. Então o pessoal se ajuda bastante. A gente eu aprendi muito com o fórum, lendo livro e conversando mesmo, assim. Tipo, não fiz curso, mas hoje em dia eu acho que o conhecimento que eu tenho foi testando mesmo. Então, pro jovem que tá ouvindo em casa, que ama sorvete, gasta toda a mesada em sorvete, e ele pensa assim, eu vou... Vem lá na Pane, ajuda a gente. Ia gastar a mesada lá. Mas eu digo assim, ele quer começar a fazer em casa, só pra brincar, começa como um hobby. Que é o básico que ele precisa ter? Precisa ter uma batedeira, ele precisa ter só o negócio de sorvete, o que ele precisa... Como é que chama essa máquina? Não faço ideia. Sorveteira Máquina de sorvete. Maquininha de sorvete da Eliana. Tá. Não, Tô brincando. Máquina de sorvete. Máquina de sorvete, tem uma tá. da KitchenAid, tem uma vários da... níveis. Tem desde essa de $50 que você tem que deixar o Tem tubo... uma que tem um compressorzinho que você liga na tomada e tal. Tem alguns que são um pouquinho melhores. Mas Você põe na tomada. Esse que você congela antes é barato e eu recomendo, cara, porque é barato e... Resolve. Era $50 Resolve. na época, né? Então, e ele funciona bem, só que tem que entender o que ele faz, essa máquina. Primeiro, ele raspa as laterais para ele não deixar formar cristais de gelo grande e também ele incorpora ar. Você vê, ele é como se fosse um negócio de batedeira. Então ele vai subindo uma parte do sorvete para ele incorporando ar. Então, ele vai então isso deixa com que o sorvete fique mais cremoso, né? Uma percepção mais cremosa. E aí disso ele vai ficar mole ainda, ele não vai ficar congelado. O microfone. Desculpa. Ele vai ainda ficar meio mole. E aí vocês têm que congelar isso num pote. Aí você precisa ter um bowl, talvez um pote. E aí depois você deixa congelar. Aí depois ele vai virar aquele seu sorvete que você dá boleador. Dá pra fazer sem isso aí, na verdade. Se você procurar na internet, tem algumas receitas que... sorvete de pote, digamos. Você deixa a mistura lá no freezer. Aí a cada meia hora você vai abrir o freezer e vai dar uma mexida com a colher, assim. Aí vai deixar de novo. Mas essa maquininha, o investimento é baixo até. O sorvete não precisa fazer assim. O sorvete é mais fácil, é a mesma coisa, tem que selecionar. É a mesma coisa. Basicamente é a mesma coisa. O sorvete, só na ausência do leite, a gente usa algumas outras coisas, outros sólidos que... Tá. Não, no nosso não, né? É que eu já vi uma... Açúcar. Eu já vi uma receita de sorvete que eu fiz em casa, nem lembro agora como que eu fiz, mas é muito tempo atrás, que era com a base de limonada. Você fazia uma limonada com açúcar, você pegava um negócio, uma bacia com gelo, e aí você ia meio que mexendo, você fazendo. Sei. E deu certo? Ficou azedo, ficou bem azedo o que eu fiz. Eu acho que só faltou talvez acertar o açúcar, assim, na minha cabeça. Não, assim. às vezes é por isso que a receita é coisa de limão, porque você tem que usar bastante açúcar, provavelmente, pra você fazer um sorvete que fique cremoso em casa. E para não deixar tão doce assim, acho que o ingrediente, o limão, é um negócio que... Primeiro, sim, era o que eles falaram que era o mais fácil de fazer, tipo sorvete de limão. Entendi. Mais fácil mesmo, acho que é banana, eu acho que sim. umas frutas que já banana, são mais... são mais fibrosas. Já é mais fibroso. Assim, já mas mais... essas frutas não combinam sorvete, elas combinam mais gelato com leite, você não acha? Talvez. De manga fica acho bem bom. Manga fica bom, bem gostoso. Banana não combina muito mesmo. Banana a gente nem faz lá. Porque banana também fica feio numa estética. Ele não fica amarelinho bonitinho. Fica marrom, né? Ele dá uma queimadinha, né? Oxida. Marronzão. Vocês já fizeram alguma coisa que lembrasse alguma coisa coreana? Com algum ingrediente, alguma vez assim? Ninguém nunca nem pediu na família também. A gente tá pegando matcha... A gente faz... A gente acabou de mudar pra esse Namu Matcha. Namu Matcha, sei que é de uma ilha da Coreia. A gente experimentou agora. É um mexicano que vende, na verdade, né? Não faço ideia, acho que sim, mas vem da Coreia. Vem da Coreia. É que a família dele... Semana passada, a gente acabou de pegar uma amostra lá e eu falei, vem da Coreia, não sei o que. Namu é árvore, né? E aí mas é um sorvete base de matcha só. Sorvete de matcha. É isso, a gente tá pegando esse aí só agora. Não é todo mundo que A gosta. gente já fazia matcha, né? E aí agora a gente tá pegando esse fornecedor, mas eu achei, sei lá, convém porque... Mas os... Acho que não fizemos nada assim. A gente faz muito... Matcha com chocolate também, só matcha. Só matcha. A gente chegou a fazer matcha com, sei lá, chocolate branco e crocante, ou bolo dentro, alguma coisa assim. Tá. Mas... Matcha Madness lá. Só que... Realmente, acho que não. A gente chegou a pegar uns ingredientes que
não são, assim, coreanos... Asiáticos? Asiáticos, são asiáticos, né? Então... Yuzu, Yuja, né? Que fala. Yuzu, Yuja. Tá. Matcha, Nongcha, né? Aham. Mas não. Eu tô querendo gente não fazer faz nada um muito de gergelim lá. Black Sesame. Gergelim Mas preto, acho que é japonês que come, mas... Cara, vai no Komá, come 1000 folhas de gergelim dele. Eu nunca comi, é verdade. É muito bom. Assim, eu já falei várias vezes assim, aqui que assim, eu gosto do Komá. Eu adoro também. Mas pra mim, as sobremesas do Komá, assim, isso é muito fora da curva. Então ele tem 1000 folhas de gergelim preto, ele tem o sorbet de Yuja, e ele tem uma outra sobremesa de Nokcha. Ele tem essas 3 sobremesas, uma que é de Yuja, Nokcha e o gergelim. Legal. Cara, e são 3 texturas diferentes, assim. Putz, é muito bom, talvez ajude a inspirar. Né? Mas, e até porque, na verdade, assim, vocês nunca fizeram, assim, como é que fala? A Coreia tá num hype, né? O K-pop, as séries e tal, mas a Pine nunca precisou desse hype, nunca precisou falar que são uma sorveteria de descendente coreano, nunca teve nenhum envolvimento. Evita, eu acho, né? De certa forma, não sei. Até porque se não for pra realmente ter uma grande referência, não tem por que falar, né? Exato. Senão as pessoas a gente é meio desnaturado, né? Porra, a gente não é meio, né? As pessoas vão chegar e começar a perguntar lá, você tem papinsu, você tem alguma com sorvete de feijão preto, sei lá, e aí de repente vocês nem fazem. Né? A gente não faz, realmente, E aí é melhor não... A gente tenta inovar, mas dentro do que ainda é comercial, assim, do que o pessoal vai gostar. A gente pensa na maioria, né? Então... Tipo, é legal você fazer um chocolate com charuto, mas não é legal isso aí ficar 5 dias lá na vitrine ali, as moscas, entendeu? Então... É isso. Então, você tem que mostrar que você inova, mas, pô, então o que a gente fez? Tá rolando já desde o ano passado, né? O yuzu com chocolate branco e crumble de amêndoa. Puta, tá sensacional esse sorvete aí. É a Tininha que desenvolveu, inclusive. Mas então, é diferente, mas, puta, é delicioso, sabe? Você pega pra uma pessoa X, assim, qualquer, e a pessoa provavelmente vai gostar. Agora, um chocolate com charuto, a probabilidade da pessoa gostar não é muito alta, não, né? Ou a gente tenta manter alguma coisa que... tenta inovar dentro das fazer 4 uma coisa só pelo valor né? do choque, do chocante. Pô, eu acho que é o que o Ben Jerry faz. Quando eles colocam lá um monte de... Pra mim é mais ou menos... Pretzel, né? Uns negócios estranhos. Mas o nome... É que eles gostam de brincar com os nomes muito. Também, Não sei o que lá, Madness, os caras inventam um monte de nome. Só de ler o nome já dá diabetes. Aí você vê lá embaixo, Chocolate Brownie Fudge. Tá bom, por que não chamava no sorvete, né, pô? O nome, fica... Botou um monte de coisa política lá, né? Eles fazem bastante isso. Faz parte do show. A gente é a estratégia tenta não misturar muito. É que como eles não têm a oportunidade do serviço, de ter a boa simpatia, de dar a provinha... Eles têm que brincar nisso, né? Eles brigam na prateleira do supermercado. É uma outra briga, né? É isso. É empresa grande, né? É Procter, né, eu acho. Ou é isso ou é Unilever, eu acho. Acho que é Procter. Bom, a gente vai agora chegando na parte final. Você já deu pauta suficiente aí para falar de sorvete, eu acho, né? Aí eu peço sempre para os convidados dar algumas indicações. A primeira indicação é gastronômica, o que vocês gostam de comer. Pode ser sorvete, é comida de afeto. Acho que muita gente coloca sorvete como comida de afeto. A gente vê várias séries, né? A mocinha que tá brigada com o namorado e detona o pote de sorvete feito de ela vendo TV, né, por exemplo. Mas o que vocês gostam de comer quando o tema é comida de afeto? Tipo, eu quero me sentir um pouco melhor. E aonde dá para comer isso? Tá? Não adianta você falar assim, eu gosto de comer não sei o quê, mas onde dá para comer isso? Minha avó que faz. Depois, indicação de streaming. O que para aquelas pessoas que ficam muito tempo escolhendo alguma coisa no Netflix, numa HBO, o que você recomenda assistir? Pode ser séries coreanas, filmes coreanos. Vocês assistem, aliás? Ou já assistiram? Não muito, cara. Tá. Não muito. Pra ser sincero, Não muito. O último filme coreano que eu assisti foi... Tingu, eu acho, sei lá. É um ótimo filme. Tem o 2, sabia? Saiu... Eu assisti, O mas último, não é tão bom, né? que eu assisti eu assisti um pouco só.
Que a minha namorada brasileira tava assistindo, na verdade, né? Porque acho que tá em alta também, né? Aham. Ela tava assistindo aquele Pousando no Amor, eu não sei. O drama Pousando no Amor. Isso, eu não sei o nome. Mas eu vi pedaços assim só, né? Que é da Coreia do Norte, lá, não sei o que lá. Mas é bonitinho, assim, mas eu não, sei lá, eu consumo muito YouTube, cara. Então, mas aí, beleza. Aí você me dá indicação de YouTube, pode ser coisas que vocês gostam só pra relaxar, ou até pode ser coisa dentro da sua área de trabalho. E por último, se te botarem numa sala de karaokê, numa sala de Norebá e falarem assim, hoje você só sai daqui se cantar uma música, o que vocês cantariam? Pode começar. Vixe, calma aí. Vamos lá, vamos primeiro pra cozinha, comida afetiva. Bom, só pra manter a temática, né, coreana, eu acho que, pra mim, um dos meus pratos favoritos é jjajangmyeon. Tá. E acho que do Asawan é imbatível. É imbatível. Acho que é o melhor. E o mandu também. Manduzinho deles é a mandu mais também. também, Nossa senhora. Tudo é Tá bom, no frio né? também. O Pokumbab, nossa. E você, Rafa? Putz, cara. Tem que recomendar um restaurante, né? E o prato, né? O que dá pra comer nesse restaurante? Tá bom, vai. Vou indicar um aí que eu peço muito no delivery, aí fica mais fácil até pra quem tá ouvindo aí. Eu peço bastante Izakaya Matsu. Tá. É preço bom, justo. Não é, a apresentação não é das melhores, mas é um preço bom, justo e é bem gostoso. E o que você pede lá? Gosto de pedir katsudon ou katsudon, katsukare também. É bem gostosinho. E os panchan, às vezes, eles mudam um pouquinho. Aham. Eu gosto, não sei. Bom, Eu muito gosto bom. bastante. Sim. Preço bom, Também gosto. justo, comida gostosa. Agora, streaming, indicação de streaming. Nossa, eu não tô assistindo nada, cara. Eu não assisto mais nada, mas a última série que eu assisti acho que foi The Boys. Tá? Que era The Boys é Prime. É Prime? Acho que sim, tá pra sair, né? Agora, eu não sei se vai sair ou não. Já faz acho que 2 anos que eu não Tá. sai episódio novo. Mas eu achei legal, um take assim mais realista, digamos, se existisse. Super-heróis? Não, assim, digo, se existisse mesmo, pô... Tipo, ia dilemas ser éticos, né? Ia dos ser mais ou heróis, menos assim tá. mesmo, né? Provavelmente. Então, sei lá. Aparece bastante desses dilemas éticos, exatamente. Eu gosto desse tipo de coisa aí. Star Trek também tem bastante Dilemas éticos. Esses dilemas aí. Então, eu não sei, eu gosto. Será que eu mato uma eu gosto de pessoa assistir pra esse negócio salvar 50? que faz você pensar Não sei, também. você vai ter que matar uma. E você? Agora, cantar não é comigo, cara. Deixa o Rafael fazer a indicação de streaming primeiro. Meu. Pode ser o YouTube, cara, quando você precisar desligar um pouco o cérebro aí, qual que é o melhor acompanhamento pra Cara, tem você... esse youtuber aí, que muita gente já deve conhecer, aquele Mark Rober lá, no YouTube. Ele sei lá, trabalhava na NASA lá, e hoje ele faz vários... Ele faz o que o Carl Sagan fez muito aí, né? De popularizar a ciência, entendi. explicar de um jeito mais divertido pra criançada. Então acho que é legal pra quem tem filhos pequenos também, enfim, é um negócio mais... Boa. É gostoso de assistir. Eu assisto porque é leve, enfim. E às vezes eu aprendo alguma coisa também. Eu gosto de ver umas coisas assim, sabe? Ciências. Fazer sorvete é ciência. Que vai me agregar um pouco. A gente é muito curioso, né? A gente... Eu relaxo assim, eu não preciso ver muito drama ou essas coisas assim. Essas coisas me estressam até, eu fico meio ansioso, sabe? Porra, meu. Então eu gosto de ver umas coisas mais, mais práticas. Também, se for pra relaxar, também... Eu vejo muito vídeo de comida no YouTube também. Vocês, Ugly Delicious, essas coisas vocês não assistem, não? Netflix? Já assisti também, mas você sabe que tem um canal no YouTube que não sei se alguém conhece aqui, eu também não vou lembrar o nome agora, mas ele só fica mostrando comida de rua, normalmente, ou às vezes é restaurante na Coreia, a maioria deles. Na Coreia? E ele fica mostrando assim, tipo melhor ASMR jjajangmyeon, lá, não sei o quê. Só que não tem nada, não fala nada. Ele só filma e tem o barulho do pessoal preparando comida, tal, cortando. Mas não fala nada durante o vídeo, só fica mostrando só. Nossa, que animal. Às vezes tem uma legendinha ou outra, assim, mas, meu... Acho que eu já vi. Esses daí, o cara fazendo o toast. Ama alguma coisa. Assim mesmo. O melhor toast de seu. Aí fica aparecendo lá meia hora o cara preparando só, assim, de manhãzinha, os clientes Entendi. É verdade, eu vejo muito também de... Aquele Taste lá, né? Tem aqueles negócios de 3 chefes, barato, médio, caro, aí eles trocam de ingredientes. Eu vejo muito essas coisas também de comida, assim. O Myunti você não assiste, não? Qual?
Acho que é Muntes que fala? Antes. Mantis. Isso aí. Sempre tem aquele chefe, né? O carequinha lá. Eu assisto bastante esses caras, né? Eu assisto bastante. Então, por último, música. Então, assim, pra poder sair... É o escape room, pra poder sair tem que cantar a música. Sei lá. Sou ruim, não. Então, meu coreano é péssimo, né? Não precisa ser música coreana. Sim, meu coreano é péssimo, então eu não... Racionais? Eu não sei nem dizer... Nem que se eu conhecer a música no seu nome. Então, acho que eu vou falar alguma mais clássica aí, vai... Bob. Hotel California, vai. Hotel California Eagles. É fácil, Ok. Fácil nada. É fácil de lembrar agora, Fácil de né? lembrar. E é um clássico, sabe? É um clássico. Você vai na No Coreia... karaokê é um clássico, você vai na Coreia, você vai escolher música pra cantar, aí você pode fazer assim, você em vez de não quer ficar olhando o livro, você pode colocar lá assim, as últimas que foram lançadas ou as mais cantadas. E outra Sempre Califórnia tá sempre lá, tá no top. cara. Acho que é por isso que eu lembro, então. Eu sempre chegava lá, pô, esse aí, ó. Sempre toca. E você, Rafael? Sei lá. Bob Marley. Qual? No Woman No Cry. No Woman No mais, Cry. mais fácil. Boa, aí. tá bom. Fácil, A gente tem uma playlist que tá desatualizada, mas eu pretendo atualizar, que chama Hits de Noreban. E aí, ela é literalmente uma grande salada, assim. Tem desde K-pop, tem desde MPB, samba. Até a primeira vez que falou... E Bob agora vai ter também. Bob Marley acho que já teve, eu não lembro agora, mas já teve. Mas o Hotel California, apesar de estar sempre lá em cima nos rankings, primeira vez que alguém fala. É mesmo? É. Então tá bom, cara. Ó, agora tá liberado. Não vou ficar mais mandando mensagem lá pra gente marcar logo a data, tá bom? Mas fica aqui, ó, estúdio, portas abertas. Quando vocês vierem comer um tchau de amel nas rodas, dá um toque, a gente toma um café. Com certeza. A gente atualiza os papos. Vou mandar um sorvetinho aqui pra você também, né? Pô, a gente ia trazer hoje, mas acabamos saindo com pressa, a loja tava fechada também. Não tem pressa, mas eu cobrarei. Foi o aftermath lá do final Pode de deixar, semana. pode deixar. Cobra mesmo, se a gente esquece também. Eu lembro. É que eu vou viajar só. Eu vou ficar acompanhando e falar assim, ó, agora saiu um sabor interessante, eu aviso lá vocês. Tá bom? E muito obrigado pra você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos novamente na semana que vem. Valeu. Valeu. Valeu, obrigado.